Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya, capítulo 261. O Mizukage de repente recupera os sentidos. Após terminar sua conversa, Sakuma Taki saiu decidido, desaparecendo em um instante com o Shunshin no Jutsu, sumindo diante dos olhos dos três. Certo, se você encontrar aquele garoto Kakashi no campo de treinamento da vila, você poderia ajudar a guiá-lo um pouco? Ele é muito teimoso e não se dá bem com outras crianças. Mas Minato e Navaki claramente não prestaram atenção a essas palavras. Eles ficaram olhando com inveja na direção em que Sakuma Taki havia partido pensando. Aquela meia manga do Hokage. Era como se Sakuma Taki já fosse visto como o próximo Hokage em suas mentes. Ambos tinham o sonho de se tornarem Hokage, mas suas ambições pareciam distantes. Não apenas o terceiro Hokage ainda estava no auge, mas Sakuma Taki e os três Sannin eram obstáculos enormes no caminho para seus sonhos, fazendo com que parecesse quase impossível superá-los. Saia dessa! Takuya chamou os dois. Hokage meia manga, hein? Navaki murmurou claramente invejoso. Espera, o que foi que ele disse sobre alguém chamado Kaká alguma coisa? Takuya achou que era melhor não deixar Kakashi chegar muito perto de Navaki. Caso contrário, Kakashi poderia acabar desenvolvendo a mesma personalidade temerária. Terra da Água, Vila da Névoa, escritório de Mizukage. Yagura esfregou os olhos, pensando que devia ter se enganado ao ver o terceiro Mizukage sentado calmamente em sua cadeira, sem nenhum sinal de sua loucura habitual ou aura caótica. Mizukage-sama, você se recuperou? No momento em que o terceiro Mizukage levantou a cabeça, Yagura ficou visivelmente animado. Recuperado? O terceiro Mizukage levantou a mão, instintivamente querendo tocar seu rosto, mas parou no meio do caminho e rapidamente a abaixou. Seu tom era estranho quando ele respondeu. Sim, eu me recuperei. Isso é maravilhoso. O mestre Genjutsu ficará muito feliz em ouvir essas notícias. Yagura exclamou. Para a Vila da Névoa, ter o outrora delirante e enlouquecido terceiro Mizukage de volta aos seus sentidos foi, sem dúvida, uma ótima notícia. Pelo menos era nisso que Yagura acreditava. A loucura e a escuridão nos olhos do terceiro Mizukage desapareceram, substituídas por uma clareza que não era vista há anos. Era como se tudo tivesse voltado a ser como era há mais de uma década. Ai, não há necessidade de espalhar a notícia de que me recuperei. Vou apenas usar o banheiro primeiro, disse o Mizukage, levantando-se e indo em direção ao banheiro. Yagura, tomado de alegria, deu um soco no ar em comemoração, completamente alheio ao quão estranho era o comportamento do Mizukage. Droga! Por que não pode ir? O terceiro Mizukage sentou-se no vaso sanitário, uma mão apoiada sob o queixo enquanto cerrava os dentes, esforçando-se em vão. Não importa o quanto ele tentasse, nem um único peido escapava, muito menos qualquer outra coisa. Ainda bem que o Zetsu negro já tinha ido embora, ou ele estaria tossindo sangue se visse essa cena. Eu lhe disse para controlar o Mizukage e tornar este peão útil pela última vez. Mas tudo o que importa é sentir a sensação de fazer cocô. Posso ajudá-lo em alguma coisa, Mizukage-sama? Yagura perguntou, batendo na porta. Não, nada, apenas pensando profundamente, o Mizukage rapidamente desviou o assunto, mudando o rumo da conversa. Qual é a situação atual na aldeia? Ele perguntou. Yagura, sem saber o que o Mizukage realmente estava fazendo, começou a explicar o status da vila, agora que o Mizukage aparentemente havia voltado a si. Mizukage-sama, a vila está estável no geral, mas tivemos um pequeno conflito com Konoha sobre nossas rotas marítimas. Konoha? Ouvir esse nome despertou o interesse do Mizukage, fazendo-o esquecer completamente seus problemas anteriores no banheiro. Uma batalha com Konoha? Isso soou interessante, talvez tão emocionante quanto aliviar-se. Droga, por que não pode ir? O Mizukage xingou internamente, seu rosto se contorceu em frustração. A notícia da recuperação do Mizukage se espalhou rapidamente entre os altos escalões da Vila da Névoa. O mestre Genjutsu foi o primeiro a chegar para se encontrar com o Mizukage, mas infelizmente o Mizukage estava muito ocupado no banheiro para entretê-lo. Yagura bloqueou qualquer visitante durante esse período. No dia seguinte, em uma reunião de alto nível da vila, o terceiro Mizukage fez uma breve aparição. Embora a aparição tenha sido curta, foi o suficiente para excitar a liderança da Vila da Névoa. O Mizukage deles realmente se recuperou. Yagura não mentiu. Takuya. Assim que chegaram em Konoha, Navaki imediatamente procurou Takuya, tão ansioso que quase o perseguiu até o banheiro. Sai daqui! Takuya gritou, chutando Navaki para fora da porta. Vá para casa e descanse. Vou marcar um encontro com Hyuga Suzune amanhã. Quanto a Meiko vir, não posso garantir. Se as coisas vão dar certo para você depende do seu próprio esforço. Se você continuar me importunando, com certeza vai levar uma surra. Eu disse que ajudaria, mas você não pode me dar um tempo agora que estamos de volta à vila? Navaki está agindo como um louco. Ei, é ele. Enquanto Navaki se arrastava de volta para casa, esfregando seu traseiro dolorido, ele ouviu alguém rindo. Olhando para cima, ele viu Minato se apoiando na sacada do segundo andar, piscando o brincalhão como se dissesse. Viu? Agora você sabe como é. Um bom chute foi tudo o que precisou. Vai para o inferno. Navaki fez um gesto obsceno para ele e Minato riu, fazendo um gesto obsceno para ele também. A equipe retornou à vila, mas não foi ao escritório do Hokage. Takuya não estava com vontade, Minato não se incomodou, mesmo tendo o Jutsu Raijin voador, e quanto a Navaki, ele estava muito preocupado com suas atividades românticas. Isso deixou o terceiro Hokage esperando em vão em seu escritório. Normalmente, após completar uma missão, a equipe de Takuya deveria ter se reportado ao Hokage imediatamente. O terceiro Hokage já havia se preparado para a chegada deles após ser informado pela Anbu, mas conforme a noite avançava, eles nunca apareceram.
O que aqueles três estavam fazendo desde que voltaram? A expressão do terceiro Hokage escureceu. Mesmo sabendo que a equipe de Takuya não gostava de se reportar ao escritório, ele não esperava que eles pulassem completamente o interrogatório. Takuya não aparecer era uma coisa, mas Minato e Navaki não aparecerem também? O que estava acontecendo? Após um momento de silêncio, o Ninja Ambu respondeu. Hokage-sama, depois de retornar à vila, o time de Takuya foi para casa para se refrescar e então... E depois? Então Yagami foi dormir. Esse garoto. E os outros? Minato foi ao complexo Uzumaki para conhecer uma garota do clã Uzumaki. E Navaki? Ele está sentado em casa, sonhando acordado. Cough, cough. Minato está crescendo, pelo que vejo, refletiu o terceiro Hokage, com um olhar nostálgico no rosto, lembrando-se de sua própria juventude. Mas Navaki, não se preocupe, você pode descansar agora. Obrigado pelo seu trabalho duro, ele disse, dispensando o Ambu. Não adianta esperar mais. Eles só se reportariam amanhã. Afinal, a missão foi concluída perfeitamente, então não importava se eles chegassem um pouco mais cedo ou mais tarde. Na manhã seguinte, Takuya foi acordado por batidas fortes na porta. Não é de surpreender que tenha sido Navaki. Se Navaki não tivesse medo de irritá-lo, ele provavelmente teria entrado pela sacada em vez de bater. Olhando para Navaki, Takuya notou as olheiras profundas sob seus olhos. Claramente, ele não tinha dormido bem. Você não tem jeito. Deixe-me me refrescar primeiro, Takuya suspirou, indo para o banheiro. Navaki estava ansioso, mas Takuya certamente não estava. Você já relatou a missão? Takuya perguntou. Eu já pedi para Minato ir ao escritório do Hokage para nós, respondeu Navaki. Capítulo 262, convidando Hyuga Suzune. Para sua felicidade futura, Navaki fez todo tipo de preparativos. Tudo estava no lugar, e nem mesmo Takuya conseguiu encontrar nenhuma falha em seu plano. Tudo bem então, só não se arrependa depois, Takuya comentou. Afinal, as regras do clã Hyuga são rígidas, e ninguém pode dizer que não foi avisado. Olá, Lorde Takuya, você está aqui para ver a senhorita Suzune? Perguntou um dos guardas. Sim, preciso falar com Suzune. Você poderia, por favor, entregar a mensagem? Takuya pediu. Por favor, espere um momento, respondeu o guarda. O clã Hyuga era diferente dos Uchiha. Enquanto o clã Uchiha não tinha pessoas guardando seu complexo, o clã Hyuga tinha. No entanto, os guardas eram todos da família secundária. O motivo oficial para suas patrulhas e guardas era proteger a segurança dos principais membros da família. Uma desculpa esfarrapada, mas era assim que o clã Hyuga operava. Na residência da família principal, Hyuga Suzune e seu pai, o ancião Hyuga, estavam fazendo uma refeição. Quando recebeu a mensagem, Suzune piscou surpresa. O capitão está me procurando. Pai, ela disse, olhando para o pai em busca de permissão. Sem hesitar, o ancião Hyuga assentiu. Vá em frente. Pode haver algo importante. Sim, pai. Recebendo sua aprovação, Suzune se levantou, colocando as mãos graciosamente na frente do corpo, e foi embora com suas sandálias de madeira, fazendo um barulho suave. Sua assistente pessoal, Hyuga Meiko, a seguiu. Capitão, você estava me procurando? Suzune perguntou quando viu Takuya. Parecia que Hyuga Meiko, como esperado, a tinha seguido para fora também. Takuya precisava encontrar uma razão para se livrar de Meiko, mas primeiro, eles tinham que deixar o complexo Hyuga. Com um leve sorriso, Takuya falou num tom um tanto preocupado. Recentemente encontrei alguns problemas com meu treinamento de Taijutsu. Como o clã Hyuga se destaca não apenas em punho gentil, mas também em Taijutsu, pensei que poderia pedir alguns conselhos a você. Você tem um momento? Eu aceito, Suzune respondeu prontamente, levantando o pé para sair. Mas Meiko rapidamente a puxou, e só então Suzune percebeu que ainda estava em seu kimono formal. Capitão, você pode esperar um momento? Eu já volto. Apesar de suas sandálias de madeira, Suzune se moveu rapidamente e correu de volta para dentro. Takuya ficou surpreso ao ver o quão rápido ela conseguia se mover com aqueles calçados. Não demorou muito para que Suzune retornasse, agora vestida com uma roupa de combate, mas Meiko ainda seguia de perto. Os três seguiram para o campo de treinamento e quando chegaram, Takuya parou e se virou para Meiko, que não saiu do lado de Suzune nem por um momento. Com licença, mas as perguntas que vou fazer podem ser. Ele gesticulou vagamente antes de continuar. Você poderia esperar aqui um pouco? Por que ele precisa perguntar sobre Taijutsu em particular? Meiko ficou confusa. O capitão se sente desconfortável discutindo essas coisas com outra pessoa presente? Suzune, por outro lado, nunca imaginou que alguém tão forte quanto Takuya um dia lhe pediria conselhos. Então ela disse a Meiko, o capitão pode se sentir envergonhado, e é por isso que ele quer que você espere aqui. Não se preocupe, eu voltarei em breve. Entendido, senhorita. Embora Meiko se sentisse desconfortável, ela não podia recusar o pedido de Suzune. Além disso, Takuya não parecia o tipo de pessoa que faria algo inapropriado. Se ele tinha mais intenções com Suzune, ele teve muitas chances no passado. Afinal, com a força de Takuya, a presença de Meiko não faria muita diferença se ele pretendesse fazer alguma coisa. Fiz tudo o que pude por você, Navaki. Agora é com você, Takuya pensou com um suspiro, olhando para onde Navaki estava escondido nas sombras. Então, ele balançou a cabeça e levou Suzune para o campo de treinamento. Em um canto isolado, Takuya estava sentado de pernas cruzadas no chão, e Suzune fez o mesmo, sentando-se graciosamente com as mãos no colo, esperando que Takuya fizesse qualquer pergunta que tivesse. Mas o que ela não esperava era que Takuya não planejasse perguntar nada. Depois de dar uma olhada em Suzune, que estava ainda mais bonita, Takuya perguntou. Você está pronto para fazer o exame Jonin? Suzune estava confusa. O capitão não ia perguntar algo a ela. Por que ele está perguntando sobre isso? Embora confusa, ela respondeu obedientemente.
Pai diz que minha força é suficiente para fazer o exame, mas como membro da família principal, não preciso fazer tal exame. Além disso, sou uma menina então. Então você será promovido automaticamente, certo? Há as vantagens de ser de um clã nobre. Os Hyuga, Uchiha, Inushika-sho, Shimura, Sarutobi, todas essas grandes famílias tinham privilégios especiais. Quando os membros do clã eram fortes o suficiente, eles não precisavam participar de exames para serem promovidos. Eles podiam subir de posição sem isso. Essa era uma das vantagens que a vila dava aos clãs proeminentes. Nada mal, Takuya assentiu, sem saber o que mais dizer. Quanto a pedir conselhos, esqueça. Além das técnicas secretas do punho gentil do clã Hyuga, não havia muito que Takuya pudesse realmente perguntar a Suzune. Mas e o conselho que você ia pedir? Pensou Suzune, piscando seus grandes olhos e mordendo o lábio, sentindo-se confusa. Após um momento de hesitação, ela perguntou. Capitão, você acabou de retornar à vila depois de completar uma missão? Sim, Takuya respondeu, sorrindo. Estávamos guardando as rotas de navegação da Terra do Fogo no mar. Tivemos uma pequena escaramuça com alguns shinobi da Vila da Névoa e conseguimos pegar uma arma. A missão está quase acabando. Você prometeu nos levar para sair, mas não o fez, disse Suzune calmamente, seu tom um pouco abatido enquanto ela se lembrava do passado. Takuya se sentiu envergonhado, um leve rubor aquecendo suas bochechas. Isso era estranho. Ele realmente havia prometido levar sua equipe para ganhar experiência, mas depois de conflitos com os superiores, ele se recusou a trabalhar, e todo o plano fracassou. Agora que Suzune havia tocado no assunto, Takuya se sentiu estranho. Haverá oportunidades no futuro, ele disse sem jeito. Nesse caso, capitão, você terá que me contar tudo sobre sua missão recente como compensação, ok? Suzune sugeriu com um sorriso brincalhão. Há as desvantagens de nascer em um clã nobre. Takuya suspirou e começou a recontar sua missão em detalhes, quase como se estivesse contando uma história. Suzune ouviu atentamente e atenta a cada palavra. Enquanto isso, do lado de fora do campo de treinamento, Meiko estava de braços cruzados, cada vez mais impaciente. O tempo passou e ainda assim, nem Takuya nem Suzune tinham saído. Isso a deixou ainda mais frustrada. Já fazia mais de uma hora. Por que eles ainda não tinham saído? Eles realmente tinham tantas perguntas para responder? Um Jonin de elite pedindo conselho a um Chunin, aquele que ele havia liderado, que sentido isso fazia? Meiko estava começando a suspeitar que Takuya tinha segundas intenções, usando o treinamento como desculpa para convidar Suzune para sair, apenas para abandoná-la. O que ele realmente estava fazendo? Tão irritante. Perdida em sua irritação, Meiko não percebeu que alguém se aproximava dela. Olá, meu nome é Navaki. Qual é o seu? Disse uma voz, interrompendo seus pensamentos. Irritada com a interrupção, Meiko olhou para cima franzindo a testa. Ela não estava com humor para gentilezas e respondeu friamente. Você deve ser um convidado da Vila das Nuvens. Se estiver procurando um guia, por favor, encontre outra pessoa. Estou ocupado. Navaki, que tinha reunido toda a sua coragem para se aproximar e se apresentar, ficou ali como se tivesse sido atingido por um raio. A rejeição o atingiu como um raio do nada, deixando congelado no lugar. Um convidado da Vila das Nuvens? Capítulo 263. Um passo em falso leva a um mal-entendido. Hyuga Suzune tem a ideia errada. Um convidado da Vila das Nuvens? Sou um morador de Konohanato. PFFT. Minato, que estava espionando secretamente nas sombras, quase caiu na gargalhada. Ele sabia que Takuya estava ajudando Navaki a marcar esse encontro, então ele o seguiu secretamente para assistir ao drama se desenrolar. Navaki estava agonizando por mais de uma hora antes de finalmente reunir coragem para dizer olá, o que estava deixando Minato louco de impaciência. Mas a maneira desajeitada de Navaki se apresentar causou um grande mal-entendido. Um convidado da Vila das Nuvens? Isso está me matando. Não posso rir, não posso rir. Se Navaki descobrir que estou espionando, ele vai me matar. Mas era muito engraçado. Minato cobriu a boca, seu rosto ficando vermelho de tentar suprimir o riso. Lágrimas brotaram em seus olhos, escorrendo enquanto ele tentava ao máximo rir silenciosamente, mas era uma luta. Não, eu não sou da Vila das Nuvens. Eu sou de Konoha. Meu nome é Navaki, do clã Senju, e Tsunade é minha irmã. Navaki gaguejou, tentando desesperadamente explicar. Hyuga Meiko lançou-lhe um olhar desconfiado por alguns segundos. O irmão mais novo da Tsunade? Você é aquela boba de antes. Meiko finalmente se lembrou. Ela já tinha encontrado Navaki nas ruas uma vez antes, quando ela e Hyuga Suzune cumprimentaram Takuya. Navaki tinha ficado ali, de olhos arregalados, parecendo um cervo diante dos faróis. Navaki sentiu uma pontada aguda no coração. Bobagem? Eu realmente pareço tão idiota? Desculpe, eu não queria te chamar de boba. Sério, Meiko se desculpou rapidamente após perceber seu erro. Mas sua tentativa de amenizar as coisas só fez Navaki se sentir pior. Tudo que Navaki conseguiu fazer foi coçar a cabeça e rir sem jeito. Eu sou Hyuga Meiko, a atendente de Suzune-sama. Se não houver mais nada, você poderia, por favor, ir embora? Estou esperando por Suzune-sama, Meiko acrescentou friamente, seu tom educado, mas distante. A mensagem era clara. Saia rápido, não tenho tempo nem paciência para conversar com você. Posso te levar para jantar? Navaki perguntou, recusando-se a desistir. Mesmo que ele estivesse começando a questionar tudo, ele queria pelo menos tentar. Se ele nem ousasse convidá-la, que tipo de pessoa isso faria dele? Jantar? Meiko não era do tipo que deixava escapar dicas sutis. Ela rapidamente entendeu e perguntou. Você gosta de mim? Era tão óbvio assim? O rosto de Navaki ficou vermelho como uma beterraba e ele assentiu com a cabeça rigidamente. O sorriso de Meiko não alcançou seus olhos. Ela até estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Navaki.
Agora eu entendo porque Lord Yagami arranjou para Suzune-sama vir aqui. Então foi tudo por isso, e ele até fez questão de me deixar de fora. Navaki, certo? Meiko disse, seu tom sério. Você se esforçou bastante, mas deixe-me dizer uma coisa, não torne isso difícil para você, e não torne isso difícil para mim. Eu sou do ramo da família do clã Hyuga, e nós não nos casamos fora do clã. Além disso, eu já tenho um noivo, e nós vamos nos casar no ano que vem. Você entendeu? Parecia que algo tinha se quebrado. O rosto de Navaki ficou pálido enquanto ele tentava agir normalmente, mas não conseguia. Minato, ainda escondido nas sombras, também não estava mais rindo. De repente, ele se sentiu mal por Navaki. A garota que ele gostava já tinha um noivo, e eles iam se casar no ano que vem. Poderia haver algo pior do que isso? E o que piorava tudo era que não havia nem como lutar por ela. Não saber nem por onde começar a cavar deve ser uma sensação horrível. Takuya ainda estava falando seriamente com Hyuga Suzune, e ela estava ouvindo atentamente. Após terminar sua história, Takuya sentiu sua garganta ficar seca. Fazia muito tempo que ele não falava tanto de uma vez e era desconfortável. Cough, cough. É basicamente tudo. Fora isso, não houve nenhum outro incidente interessante, ele disse. Capitão, acho que você não me convidou aqui só para perguntar sobre problemas de taijutsu, certo? Tosse, tosse, tosse. Os olhos de Takuya se arregalaram de surpresa. Eu estava apenas curioso. Se alguém de fora do clã se apaixona por uma garota do clã Hyuga, mas os Hyuga não se casam fora do clã, o que eles poderiam fazer para ficarem juntos? Eu estava perguntando isso para Navaki? Sim, acho que sim. É melhor ir até o fim e ajudá-lo. Vai me dar algo para falar, então as coisas não ficarão tão estranhas. Tá? Suzune arfou, cobrindo a boca em choque. Suas bochechas coraram enquanto ela encarava Takuya em descrença. O capitão a convidou para sair de propósito, contou pacientemente todas aquelas histórias e depois perguntou como um estranho poderia estar com uma garota Hyuga. Será que o capitão gosta de mim? O coração de Suzune disparou. O que foi? Por que seu rosto está tão vermelho? Takuya perguntou, estendendo a mão. Mas Suzune pulou para trás como um coelho assustado. Eu estou me sentindo um pouco cansada, capitão. Vou voltar agora. Vamos nos encontrar outra hora, ela gaguejou antes de abaixar a cabeça e sair correndo rapidamente. Takuya ficou ali parado, completamente perplexo. O que aconteceu, Suzune-sama? Meiko perguntou, preocupada. Hein? Suzune pulou e balançou a cabeça rapidamente. Nada, só estou me sentindo um pouco quente. Meiko, vamos para casa. Tem certeza? Pensou Meiko. Suzune-sama, seu rosto está tão vermelho. Poderia ter acontecido algo ruim no campo de treinamento? O pensamento alarmou Meiko. Yagami Takuya fez algo inapropriado com Suzune-sama? Suzune-sama, espere por mim. Meiko gritou, querendo confrontar Takuya, mas Suzune estava correndo tão rápido que não teve escolha a não ser cerrar os dentes e segui-la. Droga! Eu tentei ajudar Navaki, mas acidentalmente piorei as coisas. Takuya coçou a cabeça, ainda confuso. A pergunta que ele fez foi para Navaki, mas pela reação de Suzune, parecia que ela havia entendido mal. Vamos lá, estou perfeitamente feliz com minha própria vida. Por que eu iria arrumar confusão com Hyuga Suzune? Lidar com garotas de famílias secundárias já é complicado bastante. Lidar com alguém da família principal? Não, obrigado. Fiz minha parte ajudando Navaki. Se ele vai ter sucesso depende dele agora. Quanto ao futuro, vou apenas manter distância. Depois de acalmar seus pensamentos, Takuya deixou o campo de treinamento. Venha rápido. Acho que Navaki precisa se animar. Na entrada do campo de treinamento, Navaki sentou-se no chão, seus olhos opacos e sem vida. Minato, que estava tentando confortá-lo, acenou para Takuya. Ele estava escondido nas sombras, aproveitando o show, mas agora que Navaki estava claramente devastado, Minato se sentiu culpado demais para continuar se escondendo e saiu para oferecer conforto. Infelizmente não estava funcionando. Navaki parecia ter perdido todo o sentido da vida. O que está acontecendo? Por que ele está tão arrasado? Takuya perguntou. Ele foi rejeitado. Minato deu de ombros, suspirando. Hyuga Meiko já tem um noivo e vai se casar ano que vem, então Navaki não tem esperança. E Meiko tem uma boa cabeça, então ela também não está querendo causar problemas para si mesma. Bom, era isso então. Se ele tivesse se apaixonado por uma garota teimosa e disposta a desafiar tudo por amor, Navaki poderia ter tido uma chance de seguir em frente. Talvez ele pudesse ter persistido até que o clã Hyuga finalmente cedesse. Mas no caso de Navaki foi apenas azar. Por um tempo, Takuya também não sabia o que dizer para confortá-lo. Então, os três sentaram-se juntos em silêncio. Depois do que pareceu uma eternidade, com o sol alto no céu, Navaki finalmente se mexeu. Isso conta como um término? Ele perguntou com a voz vazia. Capítulo 264. Se você manejar bem sua enxada, nenhum canto poderá ser cavado. Talvez, provavelmente não realmente Minato queria dizer algo reconfortante, mas não conseguiu mentir para Navaki. Takuya, por outro lado, disse sem rodeios. Duas pessoas precisam realmente estar em um relacionamento e então terminar para que isso seja chamado de término. O que você teve foi apenas uma rejeição, não um término. Navaki, vocês podem parar de me apunhalar no coração? Eu já me sinto mal o suficiente. Vamos comer. Há tantas garotas no mundo. Não consigo me enforcar por causa de uma só, certo? Navaki declarou, tentando agir como se não fosse nada demais. Eu quero carne hoje, muita carne. E eu quero ela picante, extra picante. Gritando para liberar sua frustração, Navaki marchou à frente, tentando parecer despreocupado, mas seus olhos traíam seus sentimentos. Traga a base de ensopado mais apimentada que você tiver, todas as suas melhores carnes e 2 garrafas de vinho forte. Ele ordenou, subindo as escadas com uma arrogância que ignorava todos ao seu redor. Kushina, que estava ocupada no balcão, parecia completamente confusa, olhando para o local onde Navaki havia desaparecido escada acima.
O que houve com ele? Ela perguntou, confusa. Vou verificar, Minato disse rapidamente, preocupado em não conseguir mais segurar o riso. Takuya esfregou o rosto, sua expressão estranha enquanto explicava. Ele disse que está com o coração partido, mas honestamente, é que sua confissão foi rejeitada. A garota já tem um noivo, então ele não tem chance, e agora ele está todo arrasado com isso. É isso? Kushina perguntou, levantando uma sobrancelha. Achei que algo sério tinha acontecido. Ela deu de ombros. Isso é considerado desgosto? Não parece. Bem, Minato vem tentando confortá-lo há um tempo, mas não parece estar ajudando. Talvez você devesse tentar? Takuya sugeriu, sorrindo. De jeito nenhum, Kushina recusou rapidamente. Eu não sou boa nesse tipo de coisa. O que ele realmente precisa agora é de Tsunade. Vermelha, vai encontrar Tsunade e diga a ela que Navaki confessou e foi rejeitado, e agora ele está planejando beber até ficar bêbado. Entendi. Não é um pouco exagerado chamar Tsunade? E se ela aparecer e quebrar coisas? O pobre Navaki pode acabar em situação ainda pior. Ei, Takuya, como exatamente Navaki foi rejeitado? Kushina perguntou, curiosa. Espera, você não deveria estar preocupado com ele? Takuya pensou, divertido. Agora parecia que Kushina estava mais interessado em fofocar. Ele riu e disse, não sei todos os detalhes. Minato me contou. Basicamente, ele foi rejeitado porque a garota não queria namorar alguém de fora do clã e já tinha um noivo. É mais ou menos isso. É melhor eu ir dar uma olhada nele, garantir que ele não exagere na bebida. Takuya acenou enquanto subia as escadas. Na sala privada no andar de cima, Minato suava profusamente, tentando o seu melhor para confortar Navaki. Navaki, pare de beber tanto. Você acabou de ter uma queda. Não é como se estivesse passando por um término. Por que está tão chateado? Há muitas garotas bonitas em Konoha. Por que ficar preso a Yuga Meiko? O que você quer dizer com isso foi só uma paixão, não um término. Você já ficou com o coração partido? Navaki retrucou. Ai, pensou Minato, sou eu quem está tentando confortar você. E agora você está me apunhalando no coração? Assim que Takuya chegou à porta, ele começou a rir. Não esperava ver você assim, pequeno sol. Tudo bem, terminei. Se eu continuar tentando confortá-lo, sou um idiota, Minato pensou, decidindo desistir. Takuya, venha beber comigo. Navaki, já embriagado, puxou Takuya e começou a servir bebidas para ele. Takuya não se incomodou em tentar pará-lo. Ele bebeu, comeu e deixou Navaki desabafar, mas a panela quente extra apimentado realmente deu um soco, demais para pessoas normais aguentarem. Enquanto Minato continuava tentando acalmar Navaki, Takuya nem se incomodou em intervir. Depois de mais algumas bebidas, Navaki se virou furiosamente para Takuya. Takuya, você não vai me confortar? Confortar você por quê? Takuya empurrou o bêbado Navaki para longe. Você não teve seu coração partido. O que há para confortar? Apenas coma mais carne, beba mais vinho e durma para passar. Amanhã é um novo dia. Minato ficou sem palavras. Você é incrível, Minato pensou, balançando a cabeça. Até Navaki pareceu atordoado, olhando fixamente por um momento antes de processar lentamente o que Takuya havia dito. Um momento depois, Navaki, alimentado pelo álcool, deixou escapar. Tudo bem então, se você tivesse uma queda por uma garota do clã Hyuga e ela já tivesse um noivo, o que você faria? Isso não acabou, acabou? Takuya pensou, observando Navaki espiralar. Isso é fácil, disse Takuya, acenando. Se ela só está noiva, mas ainda não é casada, então lembre-se do ditado. Se você manejar bem sua enxada, nenhuma parede pode ser derrubada. PFFT. Minato quase engasgou. Os olhos de Navaki se arregalaram. Isso realmente fez sentido para ele. Ela está apenas noiva, ainda não é casada. E quanto à regra do clã Hyuga de não se casar fora do clã? Navaki perguntou, ainda pressionando. Simples. Você luta para entrar. Bata em qualquer um que fique no seu caminho até que eles desistam. Os velhos costumes do clã Hyuga estão ultrapassados de qualquer maneira. Tudo bem, já chega. Tsunade entrou furiosa, olhando feio para Takuya. Que bobagem você está dizendo? E se Navaki realmente acredita em você? Minato rapidamente abriu espaço para ela enquanto Tsunade se sentava ao lado do irmão, passando um braço em volta dos ombros dele. Ouvi dizer que você foi rejeitado hoje, hein? Bem, a irmã mais velha está aqui para ficar bêbada com você. Navaki congelou quando o braço de Tsunade apertou seus ombros. Mesmo bêbado, o poder da linhagem compartilhada teve efeito, e Navaki imediatamente se tornou dócil assim que Tsunade chegou. Talvez não, irmã. Você não tem trabalho para fazer? Ele perguntou nervosamente. Trabalho? Que trabalho? Tsunade disse corajosamente, bebendo de uma garrafa de sake sem nem usar um copo. Meu irmão está se sentindo mal. Se eu faltar ao trabalho para ficar bêbada com ele, quem vai me impedir? Nem o velho ousaria dizer nada. Vamos brindar. Você finalmente está crescendo, aprendendo como é correr atrás de uma garota. Navaki não conseguiu suportar. Não vou mais beber, ok? Mana, meu pescoço está prestes a quebrar, por favor, solte. Sob o encorajamento enérgico de Tsunade, Navaki não teve escolha a não ser beber com ela, e logo ele estava desmaiado na mesa. Se não fosse por Tsunade segurando-o, ele poderia ter escorregado para debaixo da mesa agora. Tudo bem, está tudo resolvido, disse Tsunade com um suspiro de alívio antes de pegar alguns hashis e começar a comer. Não se preocupe. Ele ficará bem depois de uma boa noite de sono. Confie em mim, eu já passei por isso. Tsunade deu um tapinha no peito com confiança. Você com certeza fala como se tivesse toneladas de experiência com isso, Takuya pensou, querendo revirar os olhos, mas decidindo não fazer isso. Ele sabia que era melhor não provocar Tsunade. Ela não era alguém que você queria chatear. Vou levar Navaki para casa para descansar, disse Takuya, decidindo que era a hora de tirar aquele garoto bêbado dali antes que as coisas piorassem.
Capítulo 265. Sakuma ataque assassinando o terceiro Mizukage. O rosto de Tsunade começou a ficar vermelho, e Minato sabiamente decidiu que era melhor ir embora cedo. Então, ele se ofereceu para levar Navaki para casa para descansar. Você pode ser mais covarde? Takuya pensou, revirando os olhos, como se Tsunade fosse realmente comer vivo. Mas Minato, fingindo não notar, levantou Navaki e desapareceu da sala em um instante. TSC. Não há dúvida sobre isso. Ele realmente é o homem mais rápido do mundo Shinobi. Quando Minato decide ir embora, ele se foi num piscar de olhos. Sentindo ciúmes, Tsunade levantou uma sobrancelha. Takuya revirou os olhos novamente. É certo, como se você pudesse aprender a técnica do deus voador do trovão. Estamos no mesmo nível, então não vamos comparar, ok? A técnica do deus voador do trovão, antes de todas as lendas começarem a surgir, era praticamente como ter um código de trapaça. Se Takuya tivesse talento para aprender, ele o faria com prazer. Mas infelizmente não estava ao seu alcance, o que era simplesmente frustrante. A oportunidade estava ali, mas ele simplesmente não conseguia aprendê-la. A propósito, ouvi dizer que as pessoas têm mandado flores para você no departamento de logística todos os dias ultimamente. Como é ser perseguido? Takuya provocou. Nem mencione isso. É um pesadelo, resmungou Tsunade. Isso atraiu um monte de fofocas, pessoas sussurrando bobagens pelas minhas costas. Só de pensar nisso ela ficou de mau humor. Depois que Navaki se feriu e assumiu a gerência do departamento de logística para impedir que os superiores se intrometessem demais, Tsunade não foi para a linha de frente durante a guerra. Isso, é claro, significava que Kato-dan, que nunca havia superado, perderá sua chance. Em sua busca por ela, Kato tentou de tudo, mas Tsunade não estava interessada. Tomando um longo gole de sua bebida, Tsunade cerrou o punho, desabafando, eu avisei da última vez, se ele me enviar algo de novo ou me chamar para jantar, eu vou dar um soco nele. Ele está quieto há um tempo, no entanto. Talvez ele finalmente tenha desistido. Apesar de persegui-la durante anos, o que Tsunade teve que admitir que demonstrava uma perseverança que ela admirava, simplesmente não havia faísca entre eles. Enquanto isso, no escritório do Mizukage na Vila Oculta da Névoa, Yagura perguntou nervosamente, Senhor Mizukage, você está realmente bem? Estou bem. Termino em breve, respondeu o terceiro Mizukage de seu lugar no banheiro. Yagura, que havia recebido ordens de ficar de olho no Mizukage para evitar mais de seus ataques violentos e loucos anteriores, sorriu fracamente. Mas você está aí há 2 horas, meu senhor. Tem certeza de que está se sentindo bem? Após se recuperar de seu estado errático anterior, o terceiro Mizukage voltou ao normal, não mais cometendo atos de matança. No entanto, agora que ele parecia passar uma quantidade preocupante de tempo no banheiro, Yagura tinha suas dúvidas. Era estranho, para dizer o mínimo. O Mizukage passou a passar horas no banheiro, e Yagura não pôde deixar de ouvi-lo resmungando, xingando baixinho. Por que não posso ir? Yagura não tinha ideia se o Mizukage estava constipado, mas estava com muito medo de chamar a equipe médica para examiná-lo. Estou bem, sério. Na verdade, me sinto mais jovem do que nunca. Vá em frente e descanse, logo estarei fora. Como você ordenar, meu senhor? Yagura hesitou, mas finalmente decidiu ir embora. Ficar de guarda em um banheiro por dias a fio não era o que ele esperava, e ele tinha suas próprias dúvidas sobre a situação. A saúde do terceiro Mizukage parecia estar melhorando em um ritmo anormal, já que ele deveria ser um homem velho, esgotado pela doença. Yagura estava ficando cada vez mais desconfiado a cada dia que passava. O que Yagura não sabia era que o terceiro Mizukage estava na verdade sendo controlado por Tobi, que havia fundido seu corpo com células de Zetsu, o que levou a mudanças bizarras em sua condição. As funções biológicas do Mizukage haviam sido alteradas, e é por isso que ele estava tendo tanta dificuldade no banheiro. Enquanto isso, Sakuma Taki, que já havia se infiltrado na Vila Oculta da Névoa, estava ocupado reunindo informações. Durante sua missão, ele descobriu uma informação chocante. O terceiro Mizukage havia se recuperado. Decidido a investigar mais a fundo, Sakumo foi até o escritório do Mizukage. Sakumo, conhecido por suas habilidades em furtividade e disfarce, rivalizava até mesmo com Orochimaru nessa área. Depois de se certificar de que seu disfarce estava impecável, ele evitou com sucesso o Ambu da Vila da Névoa e se infiltrou no prédio de escritórios do Mizukage, especificamente no banheiro. Naquele momento, o terceiro Mizukage ainda estava lutando com seus problemas no banheiro. Há um velho ditado que diz, o silêncio pode ser perturbador. Foi exatamente isso que aconteceu quando Sakuma entrou no banheiro e encontrou o Mizukage sentado no vaso sanitário. Ambos os homens congelaram. Nenhum dos dois esperava encontrar o outro em tal situação. Por um momento, eles simplesmente se encararam em choque. Parecia que era hora de lutar. Por que minha sorte é sempre tão ruim? Sakumo não pôde deixar de se perguntar. Ele se sentiu frustrado por não ter percebido a presença do Mizukage no banheiro antes. Ele teve que admitir que tinha sido descuidado dessa vez. O que ele não sabia era que o corpo do Mizukage, fortalecido pelas células de Zetsu, havia se tornado hábil em esconder sua presença. Bem, agora que fui descoberto, acho que é hora de lutar, pensou Sakumo, deixando cair seu disfarce. Ele sacou sua espada curta presa branca, que crepitava com chakra relâmpago, e investiu contra o Mizukage, que ainda estava sentado. Lâmina de presa branca, corte rápido. Para piorar as coisas, o Mizukage, que ainda estava se adaptando ao seu novo corpo após ser controlado por Tobi, instintivamente reagiu como Zetsu e não como ele mesmo. Seu primeiro pensamento não foi revidar, mas sim arregaçar as calças e fugir. Bum! Uma grande explosão abalou o segundo andar do escritório do Mizukage, assustando os Ambu da Vila da Névoa, que imediatamente correram para o local. A explosão foi como despejar água em uma panela de óleo fervente. Toda a Vila da Névoa estava em alvoroço. Capítulo 266. A Vila da Névoa emite uma ameaça de guerra para Konoha. Não é bom. Há um intruso. Protejam o Mizukage.
O escritório do Mizukage foi imediatamente jogado no caos. Até Yagura, que tinha acabado de sair, ficou chocado. Quem teria coragem de se infiltrar na Vila da Névoa Oculta e tentar assassinar o terceiro Mizukage? Sem perder tempo, Yagura correu de volta para o escritório com seus homens. Mizukage-sama. Os primeiros a chegar à cena foram os guardas Zambu, mas foram recebidos por uma visão inesperada. Uma figura saiu cambaleando da poeira, parecendo perturbada e estranhamente segurando as calças. Ao ver o grupo de ninjas Zambu correndo para protegê-lo, o terceiro Mizukage finalmente caiu em si. Eu não sou o Zetsu branco, sou o terceiro Mizukage. Perceber que seu primeiro instinto ao enfrentar um inimigo foi fugir segurando as calças foi mortificante. Se a notícia vazasse, seria mais do que embaraçoso. Droga! O terceiro Mizukage xingou alto, seu rosto cheio de raiva. Era o presa branca de Konoha, Sakuma Taki. Ele se infiltrou no prédio e tentou me assassinar. O que? Os Zambu chocados rapidamente deixaram de lado sua descrença, ignorando a cena embaraçosa que tinham acabado de testemunhar, e imediatamente cercaram a área. Mas era tarde demais, Sakuma Taki já havia partido. Tendo sido descoberto, Sakumo não teve escolha a não ser recuar. Apesar da estranheza de ver o Mizukage correndo enquanto segurava suas calças, não havia tempo para pensar nisso. Se ele não escapasse logo, seria cercado pelas forças da Vila da Névoa, tornando quase impossível fugir. Que golpe de sorte terrível! Ele havia escolhido o que ele achava que seria o lugar mais fácil para se infiltrar, apenas para encontrar o Mizukage sentado no vaso sanitário. Se Sakumo soubesse que o Mizukage estava sentado ali por horas, ele poderia ter tossido sangue de frustração. Por que diabos o Mizukage passaria horas no banheiro em vez de estar em seu escritório? Ainda assim, essa missão não foi um fracasso total. Sakuma havia reunido informações valiosas, e agora era a hora de partir. Ele fugiu rapidamente pela rota de fuga designada. O que aconteceu? Yagura perguntou, chegando à cena caótica no escritório do Mizukage. Vários ninjas Zambu já estavam presentes e se curvaram a ele imediatamente. Yagura-sama, alguém se infiltrou no escritório do Mizukage e tentou assassinar Mizukage-sama. Que ousadia! O rosto de Yagura se contorceu de raiva. Ele tinha acabado de sair, e agora houve uma tentativa de assassinato no Mizukage. Isso foi um tapa direto em seu rosto. Quem fez isso? Ele perguntou. De acordo com Mizukage-sama, o infiltrado era o presa branca de Konoha, Sakuma Taki. Após descobrir o Mizukage, Taki imediatamente lançou um ataque e então rapidamente recuou. Sakuma Taki. O rosto de Yagura queimou de fúria. Vocês todos fiquem aqui e protejam Mizukage-sama. O resto de vocês, sigam-me. Com os dentes cerrados, Yagura gritou suas ordens. Se ele ousou entrar furtivamente na Vila da Névoa para assassinar nosso Mizukage, então Sakuma Taki deve ficar aqui para sempre. Yagura havia evitado o choque com Takuya no mar antes, sabendo que não valia a pena o problema. Mas Sakuma Taki? Ele não deixaria isso passar. A tentativa de assassinato de Sakumo não foi apenas um ataque ao Mizukage, foi um insulto a toda a Vila da Névoa. Ninguém poderia ter previsto que o que começou como uma missão secreta de inteligência iria se transformar em uma tentativa de assassinato do Mizukage. E conforme a notícia se espalhava, mais e mais pessoas ficavam sabendo do incidente. Até mesmo clãs com conflitos internos deixaram temporariamente de lado suas diferenças para se juntar à caça por Sakumo. Milhares de ninjas da névoa seguiram a trilha que Sakumo deixou para trás, alguns procurando por qualquer sinal dele dentro da vila. O fato de um inimigo ter se infiltrado na vila e atacado o Mizukage foi uma violação significativa da segurança, e muitos enfrentariam consequências por essa falha, especialmente Yagura, que supervisionava a segurança. A Vila da Névoa deve estar ficando louca, Sakumo murmurou para si mesmo enquanto desviava de outro grupo de Ambu que o perseguia. Ele não esperava que as coisas saíssem do controle assim. Felizmente, ele havia planejado sua rota de fuga antes de coletar qualquer informação, caso contrário, suas chances de sobrevivência seriam mínimas. Com milhares de ninjas enfurecidos da Vila da Névoa o perseguindo, mesmo alguém tão habilidoso quanto Sakumo não podia se dar ao luxo de escorregar. Ele não tinha escolha a não ser continuar correndo, enquanto as forças da Vila da Névoa não mostravam sinais de desistir. Eles estavam determinados a não descansar até que Sakumo fosse capturado. Ainda assim, graças ao seu planejamento meticuloso, Sakumo conseguiu escapar da captura e continuou seu voo em direção à Terra do Fogo. A única coisa em sua mente era escapar. Como eles ousam? Gritaram os anciãos da Vila da Névoa durante uma reunião. Konoha está declarando guerra à Vila da Névoa? Uma tentativa de assassinato de um líder de aldeia era uma coisa, mas fazer isso no próprio escritório do Mizukage? Isso era uma provocação direta. Sakumo, no entanto, manteve seu plano e evitou quaisquer riscos desnecessários. Ele logo chegou à Terra do Relâmpago, evitando intencionalmente a Terra do Fogo, para onde poderia ter sido esperado que ele fugisse. Após várias tentativas de rastreá-lo, as forças da névoa acabaram perdendo o rastro de Sakumo. Quando entrou na Terra do Relâmpago, Sakumo já havia trocado de disfarce e retornado para Konoha o mais rápido possível. Enquanto isso, os ninjas da Vila da Névoa continuaram a vasculhar as áreas costeiras perto da Terra do Fogo, sem saber que Sakumo já os havia enganado. A notícia se espalhou rapidamente. A Vila da Névoa não perdeu tempo em manter isso em segredo, e o terceiro Mizukage, agora assumindo plenamente seu papel, convocou uma reunião de alto nível. Durante a reunião, o enfurecido Mizukage exigiu uma explicação de Konoha, ameaçando guerra se eles não obedecessem. Você sugeriu isso? Perguntou o terceiro Hokage, completamente perplexo ao ouvir a notícia em seu escritório. O que está acontecendo? A missão de Sakumo era coletar informações da Vila da Névoa, não assassinar o Mizukage.
E agora, a Vila da Névoa exigia uma explicação de Konoha, ameaçando entrar em guerra se não recebesse uma resposta satisfatória. A ameaça de guerra surgiu do nada, e ninguém previu que as coisas iriam piorar dessa forma. O primeiro instinto do terceiro Hokage foi chamar Danzo. Isso não tem nada a ver comigo. Danzo negou imediatamente, visivelmente irritado. Eu nunca nem falei com Sakuma Taki, muito menos dei a ele instruções para assassinar o Mizukage. É claro que Danzo, frequentemente culpado por esse tipo de incidente, foi rápido em desviar suspeitas, embora o terceiro Hokage não pudesse deixar de duvidar dele. Quem poderia culpá-lo? Danzo sempre foi um suspeito quando coisas assim aconteciam. Capítulo 267. Se a Vila da Névoa quiser lutar, Konoha os enfrentará de frente. Embora a tentativa de assassinato de Sakuma Taki no terceiro Mizukage tenha falhado e ele tenha conseguido escapar, essa situação só serviu para reforçar os planos de Danzo de manchar sua reputação. No entanto, Danzo não tinha intenção de levar a culpa por isso. Por que Danzo sugeriu que Sakuma Taki se infiltrasse na Vila da Névoa para reunir informações em primeiro lugar? Era porque ele queria que Sakuma cometesse um erro, um que Danzo pudesse usar para manchar sua reputação através da opinião pública. Mas ninguém esperava que Sakuma causasse tal desastre. Quer a Vila da Névoa e Konoha entrassem em guerra ou não, Sakuma Taki teria que arcar com o peso desse escândalo. Danzo tinha muitas maneiras de manchar seu nome, e uma vez que a reputação de Sakuma fosse arruinada, a conversa sobre ele ter sucesso como quarto Hokage desmoronaria. Nesse ponto, aqueles que apoiaram Sakuma rapidamente se distanciariam. Hiruzen, Danzo realmente não teve nenhum acordo privado com Sakuma. Não acho que ele faria algo que prejudicaria os interesses da vila. Koharu Tatani e Omura Mitokado chegaram rapidamente após ouvir a notícia, ambos escolhendo defender Danzo. Quer Danzo estivesse ou não tramando nos bastidores, eles tinham que apoiá-lo. Era do interesse mútuo deles. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, apenas tinha suspeitas, mas nenhuma evidência para provar que Danzo havia secretamente encorajado Sakuma a assassinar o terceiro Mizukage enquanto reunia informações. E com Koharu e Omura falando por Danzo, Hiruzen logo baixou a guarda. Suspirar. O terceiro Hokage suspirou e disse, invoque Tsunade. Essa questão não era nem muito pequena nem muito grande. Em pequena escala, era simplesmente uma tentativa de remover o líder de outra vila, enfraquecendo sua força. Em uma escala maior, poderia provocar a Vila da Névoa e levar a guerra entre as duas vilas. Tsunade logo chegou ao escritório do Hokage. Primeiro, quero saber se alguém entrou em contato com Sakuma Taki e o instruiu a assassinar o terceiro Mizukage, perguntou o terceiro Hokage. Tsunade apoiou o queixo na mão, sem demonstrar desejo de responder. Ela era a pessoa menos provável de fazer tal coisa. Se ninguém mais tivesse contatado Sakuma, isso indicaria que essa era uma decisão pessoal da parte dele e não tinha nada a ver com os superiores da vila. Afinal, a vila o havia enviado para reunir informações, não para assassinar o terceiro Mizukage. Ninguém respondeu, então o terceiro Hokage continuou. Agora a Vila da Névoa está exigindo uma explicação razoável de Konoha. Ou então eles iniciarão uma guerra contra nós. Se uma guerra estourasse por causa disso, seria um problema significativo para Konoha. A Segunda Guerra Mundial Shinobi havia terminado há apenas alguns anos, e o terceiro Hokage não tinha desejo de se envolver em outra guerra. Isso certamente não era uma boa notícia. Koharu e Omura tinham expressões sérias, enquanto Danzo estava sentado sem expressão, silenciosamente planejando seu próximo movimento quando Sakuma retornasse. Tsunade, no entanto, estava completamente despreocupada com as ameaças da Vila da Névoa. Então deixe-os lutar, ela disse. O líder de uma vila é assassinado, e eles querem começar uma guerra por isso? Se fosse esse o caso, o mundo já teria sido destruído há muito tempo. Mesmo se uma guerra estourar, Konoha não temerá nenhum inimigo. Ela falou como se o Hokage de Konoha nunca tivesse sido alvo de tentativas de assassinato. Até mesmo o lendário primeiro Hokage, Hashirama Senju, já havia sido atingido por uma kunai atirada de 800 milhas de distância. Isso é só uma piada, não leve a sério. Ninguém quer ver guerra, mas se a Vila da Névoa está usando isso como desculpa para declarar guerra, significa que eles já estavam preparados. Eles estavam apenas esperando por uma razão, Tsunade continuou. Vamos esperar Sakuma-senpai retornar e esclarecer tudo. Quanto à Vila da Névoa, não precisamos nos envolver com eles agora. Mesmo que o terceiro Mizukage tivesse sido morto, contanto que a Vila da Névoa não quisesse entrar em guerra, eles se conteriam. Por outro lado, se quisessem começar uma guerra, eles a teriam declarado independentemente desse incidente. Então por que se incomodar com eles? Deixe Sakuma retornar primeiro e depois lide com isso. O fato de a Vila da Névoa estar fazendo tanto barulho e até mesmo ameaçando entrar em guerra indicava que Sakuma não havia sido capturado e havia escapado com sucesso da Vila e da Terra da Água. Quando Sakuma retornasse a Konoha, a verdade seria revelada. Para ser franco, se a Vila da Névoa levasse a sério a guerra, então que a declarassem. Konoha estaria pronta. Tsunade não tinha noção de recuar ou negociar pela paz. Ameaças de guerra por algo tão pequeno? Sonhe. Koharu, que originalmente havia planejado defender a paz, ficou sem palavras. Ela estava prestes a sugerir o envio de emissários à Vila da Névoa para negociar uma resolução pacífica. Mas com as palavras de Tsunade, ela foi completamente silenciada. Se ela continuasse insistindo em negociações, Tsunade provavelmente zombaria dela por ser covarde. Depois de pensar um pouco, Koharu decidiu permanecer em silêncio. Omura compartilhava o mesmo sentimento. Surpreendentemente, Danzo ficou do lado de Tsunade dessa vez. Tsunade está certa. Konoha não será ameaçada pela guerra. Se a Vila da Névoa quiser começar uma guerra, não importa qual explicação dermos, isso vai acontecer. Devemos esperar o retorno de Sakuma antes de tomar qualquer decisão.
Se a Vila da Névoa insistir na guerra, então Konoha lutará. Embora Danzo quisesse manchar a reputação de Sakumo, ele ainda fazia parte da facção Falcão de Konoha. Ele não aceitaria ameaças de guerra. Vamos esperar o retorno de Sakumo e discutir isso mais a fundo. O terceiro Hokage finalmente concordou. Se a Vila da Névoa quisesse causar problemas, Konoha os enfrentaria de frente. Ele ordenou que tropas extras fossem posicionadas ao longo da costa, caso a Vila da Névoa tentasse um ataque surpresa. Quando a reunião terminou e todos foram embora, Tsunade entregou alguns documentos do departamento de logística para o Hokage assinar. Tsunade, você acha que Sakumo realmente assassinaria o terceiro Mizukage? O Hokage perguntou depois de largar os documentos. Tsunade parou por um momento antes de responder, eu acho que é improvável. Senpai não é uma pessoa precipitada. Deve haver algum mal-entendido. Talvez seu disfarce tenha sido descoberto enquanto coletava informações, e ele não teve escolha a não ser lutar. E se a Vila da Névoa realmente declarar guerra contra Konoha? O Hokage pressionou. Então lutamos. Tsunade respondeu firmemente. A Vila da Névoa acha que pode assustar Konoha? Se eles declararem guerra, Konoha revidará. Não precisa temer a guerra. A ousadia e determinação de Tsunade dissiparam as últimas dúvidas do terceiro Hokage. Ele estava preocupado que uma guerra devastaria Konoha, mas ver a coragem de sua aluna o tranquilizou. Se Tsunade não estava com medo, então, como seu professor, como ele poderia recuar? Além disso, ela estava certa. Por algo tão trivial, a Vila da Névoa realmente começaria uma guerra? O líder de cada vila tinha sido alvo em algum momento, e até o próprio Hokage tinha sobrevivido a tentativas de assassinato. Estou feliz em ver que você tem tanta determinação, disse o Hokage. Envie uma mensagem para Jiraiya. Peça para ele retornar à vila o mais rápido possível. Não importa o que aconteça, Konoha deve estar totalmente preparada. Se a Vila da Névoa quiser lutar, Konoha lutará até o fim. Pela primeira vez, o Hokage demonstrou um raro momento de determinação. Tsunade, satisfeita, saiu do escritório e foi para o departamento de inteligência, onde ela havia contatado Jiraiya. Fosse a Vila da Névoa séria ou blefando, Konoha estaria pronta para qualquer coisa. Capítulo 268. Yagura retorna de mãos vazias, a raiva do terceiro Mizukage. Você encontrou algum dinheiro no caminho para casa? Você parece muito alegre, Takuya provocou. Apesar da posição de Tsunade como chefe do departamento de logística, agora uma das mais altas da vila, ir trabalhar ainda era uma tarefa miserável para ela. Normalmente, ela chegava em casa parecendo completamente exausta, mas hoje ela parecia cheia de energia. Se não fosse pelo fato de que estimulantes eram inúteis para Shinobi, Takuya poderia ter suspeitado que Tsunade havia tomado uma dose de alguma coisa. Esse clima alegre não durou muito. No momento em que ela chegou em casa, ele foi destruído pelas palavras de Takuya. E por que, depois que você terminou o trabalho, não foi para casa, mas veio direto se deitar no meu sofá? Takuya continuou. Sua casa fica a apenas 30 metros da minha, qual é o problema? Ela retrucou. Fique para o jantar e depois volte, Takuya suspirou. Tsunade resistiu à vontade de socar Takuya e em vez disso revirou os olhos para ele. Porque o velho realmente mostrou alguma coragem hoje, não foi influenciado por aqueles velhos peidos, e isso me deixou de bom humor. O terceiro Hokage mostrou alguma coragem? Ele não foi influenciado pelos outros anciões? Isso significa que algo importante aconteceu na vila? Na linha do tempo original, nada grande parecia acontecer nesse período. Ainda era algum tempo antes da tragédia de Sakuma Taki, e Kakashi nem tinha começado a escola ainda. O incidente de Sakuma aconteceu depois que Kakashi se matriculou. O que você quer dizer com espinha dorsal? Takuya perguntou, curioso sobre até onde o terceiro Hokage foi. A Vila da Névoa tentou ameaçar Konoha com guerra, e o Conselho dos Anciãos queria turvar as águas, mas eles nem tiveram a chance de falar. Danzo até agiu como uma pessoa decente pela primeira vez hoje. A mão de Takuya escorregou enquanto cortava vegetais. Ele pensou que devia ter ouvido mal. A Vila da Névoa ameaçando Konoha com guerra? Qual é o motivo? Eles não podem simplesmente declarar uma briga sem alguma desculpa, Takuya perguntou, continuando a cortar. A Vila da Névoa estava tentando se levantar de repente? Para ameaçar Konoha com guerra, que movimento bizarro. A questão maior era, que tipo de conflito levou a Vila da Névoa a fazer tal declaração? Takuya imaginou que a situação devia ser complicada. O que mais poderia ser? Tsunade respondeu casualmente enquanto se acomodava, sem fazer nenhum esforço para esconder a verdade. Sakuma Taki assumiu uma missão para se infiltrar na Vila da Névoa para reunir informações. Mas a Vila da Névoa de repente enviou uma carta formal acusando Konoha de enviá-lo para assassinar o terceiro Mizukage. Eles querem uma explicação ou então declararão guerra. Sakuma Taki? Assassinar o terceiro Mizukage? Bondade. Takuya lembrou-se de ter encontrado Sakuma Taki no caminho de volta para Konoha alguns dias atrás. Parecia que Sakuma estava a caminho da Vila da Névoa naquele momento. Assassinar o Mizukage? A menos que o terceiro Hokage tivesse enlouquecido, não havia como ele dar tal ordem. Não era que Konoha não pudesse assassinar os Kage de outra vila, mas a personalidade do terceiro Hokage simplesmente não era tão imprudente. Mirar em bestas com cauda ou Jinchiki de outras vilas já era uma decisão ousada o suficiente. Tentar assassinar um Kage era completamente diferente. Esse tipo de ação poderia ser um pequeno soluço diplomático ou a faísca de uma guerra total, tudo dependia da resposta do outro lado. Se a névoa estivesse chateada o suficiente, isso poderia se tornar a causa de um grande conflito. Caso contrário, poderia ser apenas mais uma disputa diplomática. O terceiro Hokage não era alguém que daria uma ordem tão imprudente. E além dele, não havia mais ninguém na atual liderança da vila que pudesse dar ordens diretamente a Sakuma Taki. Depois de pensar um pouco, Takuya disse, talvez tenha sido uma coincidência infeliz.
Por exemplo, Sakumo pode ter esbarrado no terceiro Mizukage enquanto coletava informações, sua identidade foi comprometida e ele não teve escolha a não ser se envolver, levando a Vila da Névoa a acusar Konoha de tentar um assassinato. Takuya preferiria acreditar em uma coincidência como essa do que pensar que Sakuma Taki havia se rebelado e assumido a responsabilidade de assassinar o terceiro Mizukage. O que Takuya não poderia ter imaginado era que Sakumo tinha literalmente trombado com o terceiro Mizukage no banheiro do prédio administrativo da Vila da Névoa. Deve ter sido uma visão e tanto. É o que eu também penso, respondeu Tsunade. Então estamos ignorando a Vila da Névoa por enquanto. Vamos esperar até Sakumo voltar para esclarecer tudo. Se a Vila da Névoa estava usando a ameaça de guerra, isso significava que Sakumo conseguiu escapar. Ele provavelmente estava apenas gravemente ferido, e seu retorno a Konoha foi adiado enquanto ele se recuperava. Mas quando ele voltasse, tudo ficaria claro. Até então, a melhor opção era ignorar a Vila da Névoa e deixá-los reclamar e delirar o quanto quisessem. Na pior das hipóteses, se a guerra estourasse, eles simplesmente lutariam. Honestamente, parecia cada vez mais provável que o terceiro Mizukage estivesse sob algum tipo de controle. O Mizukage original não teria agido de forma tão imprudente. Mas sob o controle de outra pessoa? Declarando guerra a Konoha? Takuya não ficaria surpreso se a Vila da Névoa declarasse guerra a todas as outras 4 grandes vilas simultaneamente. A propósito, Navaki fez alguma tolice hoje? Takuya perguntou, mudando de assunto. Não, claro que não. Ele é seu irmão mais novo, afinal, Tsunade respondeu, com um leve sorriso no rosto. Ele estava apenas suspirando muito. Depois do jantar, Tsunade saiu rapidamente, temendo que se ficasse, Takuya faria lavar louça. Ela ficou bem longe de qualquer tipo de tarefa doméstica. Ela preferia tratar pacientes no hospital do que lavar louça ou esfregar o chão. Pior de tudo, ela era péssima nisso, deixar louça suja e o chão ainda empoeirado. Sakuma Taki tomou uma rota inesperada, escapando para a Terra do Relâmpago e perdendo a perseguição da névoa. Depois de cuidar de seus ferimentos e descansar por 2 dias, ele retornou para Konoha. De volta à Vila da Névoa, a expressão de Yagura era amarga. Ele tinha acabado de ser repreendido pelo terceiro Mizukage. A névoa enviou muitos shinobi, mas eles ainda não conseguiram capturar nenhum Sakuma Taki. Se Sakumo tivesse simplesmente dominado suas forças, isso teria sido mais fácil de aceitar. Mas o fato de que ele conseguiu se livrar deles e desaparecer, isso foi pior do que se Yagura tivesse sido derrotado imediatamente. Quando retornou à aldeia, Yagura foi recebido com um discurso furioso do terceiro Mizukage. Felizmente, o ancião Genjetsu não foi tão severo. Ele até ajudou a analisar a rota que Sakumo poderia ter tomado para escapar. Após alguma consideração, Genjetsu suspirou. Konoha é realmente o berço de gênios. Sakuma Taki faz jus à sua reputação. Um shinobi comum teria corrido direto para a Terra do Fogo, mas Sakumo fez o oposto, indo para a Terra do Relâmpago. E agora centenas de shinobi da névoa estavam procurando no mar há dias, sem sequer um vislumbre da sombra de Sakumo. Não é de se admirar que ele seja chamado de presa branca de Konoha. Se ao menos tal talento tivesse nascido na névoa, lamentou Genjetsu. Yagura não disse nada, seu rosto ainda escuro. Toda a situação tinha sido humilhante. Capítulo 269. Incidente de assassinato não planejado. Assim que Yagura deixou o escritório do Mizukage, o inimigo se infiltrou e atacou diretamente o terceiro Mizukage. Depois Yagura liderou um grupo em perseguição, mas eles nem sequer avistaram Sakuma Taki. Isso deu àqueles com rancores contra Yagura uma chance de zombar dele. Yagura é implacável quando se trata de perseguir seu próprio povo, mas quando se trata de um ninja de outra vila, ele se torna um covarde, disseram eles. Yagura ganhou muitos inimigos dentro da vila enquanto trabalhava para o terceiro Mizukage, tendo matado vários camaradas. Esses detratores estavam mais do que dispostos a chutá-lo enquanto ele estava caído. Genjetsu, ciente da frustração de Yagura, não ofereceu palavras de conforto. Em vez disso, lamentou como Konoha parecia produzir um gênio após o outro. Cada geração tinha talentos famosos em todo o mundo ninja. Em contraste, a Vila da Névoa raramente produzia tais talentos. E mesmo quando surgiam, eram frequentemente extintos em sua infância, geralmente por seu próprio povo. Comparado a Konoha com seus lendários shinobi de cada geração, o primeiro Hokage, Hashirama Senju, Madara Uchiha, Tobirama Senju, o terceiro Hokage da segunda geração, Danzo, Kagami Uchiha, Sakuma Taki da terceira geração e o Sanin, e agora Takuya, Minato e outros que já estavam prosperando. A névoa parecia carente. Até mesmo a Vila das Nuvens e a Vila de Pedra, que tinham força militar comparável à de Konoha, não conseguiram produzir talentos notáveis em cada geração como Konoha fez. Sakuma Taki escolheu fugir para a Terra do Relâmpago, enquanto nossos homens perderam tempo procurando nos mares em direção à Terra do Fogo. A essa altura, ele provavelmente já está de volta a Konoha, Genjetsu comentou. Mizukage-sama ainda insiste em começar uma guerra? Genjetsu suspirou. Antes da recuperação do terceiro Mizukage, ele era como um louco sanguinário, matando quem o desagradasse. E agora que ele havia se recuperado, ele insistia em entrar em guerra com Konoha por causa da infiltração de Sakuma Taki. Yagura assentiu solenemente. Ele tentou dissuadir o Mizukage e foi completamente repreendido por isso. Perder Sakumo era uma coisa, mas isso era outro nível de frustração. Algo não está certo com o Mizukage. Yagura pensou, mas guardou para si mesmo após muita hesitação.
Ele não tinha evidências, apenas suspeitas. Sem provas, expressar tais preocupações só faria parecer que ele estava amargo sobre seu fracasso anterior, levando os outros a pensar que ele se ressentia do Mizukage por repreendê-lo. Vamos torcer para que isso acabe bem, suspirou Genjutsu. O terceiro Mizukage estava determinado a ir para a guerra, e não havia nada que pudessem fazer para impedi-lo. Apesar da autoridade de Yagura, a Vila da Névoa estava, em última análise, sob o domínio do Mizukage. Genjutsu só podia esperar que Konoha enviasse uma delegação para negociações, para evitar a eclosão da guerra. Uma guerra não beneficiaria nem Konoha nem a Vila da Névoa. Fazia apenas 2 ou 3 anos desde que a Segunda Grande Guerra Ninja terminou, e Konoha ainda estava focada na reconstrução. A Vila da Névoa não estava em melhores condições. Embora eles não tivessem participado da guerra anterior, as políticas brutais da Névoa Sangrenta causaram perdas significativas entre seus shinobi. Começar uma guerra agora? Esqueça dar uma lição em Konoha, seria um milagre se eles não fossem os perseguidos por Konoha. A guerra pode até terminar com a Vila da Névoa tendo que pagar pesadas reparações. Embora Konoha tivesse acabado de passar pela Segunda Grande Guerra Ninja, Genjutsu não tinha ilusões de que a Névoa poderia realmente vencer um conflito contra eles. De volta a Konoha, Sakuma Taki finalmente retornou em segurança. Seu coração estava cheio de emoções misturadas. Nunca em seus sonhos mais loucos ele imaginou que sua infiltração levaria a um encontro direto com o terceiro Mizukage, especialmente em um banheiro. A atmosfera naquele momento era indescritível. Okage-sama, disse Sakuma ao entrar no escritório do Okage, embora fosse madrugada. Você fez bem, o terceiro Okage o cumprimentou. No momento em que Sakuma retornou, a Anbu informou Okage, que então convocou Tsunade, Koharu Tatani e os outros para o escritório. A névoa havia pressionado por uma resposta diversas vezes, era hora de resolver esse assunto. Descanse um pouco primeiro. Começaremos quando todos estiverem aqui, disse o terceiro Okage. Era evidente que Sakuma estava exausto, e o Okage permitiu que ele descansasse um pouco. Apesar da irritação, Tsunade vestiu suas roupas e foi para o escritório. Os outros chegaram antes dela, fazendo dela a última a se juntar. Agora que todos estão aqui, Sakuma, por favor, conte-nos o que aconteceu na Vila da Névoa, instruiu o terceiro Okage. Os membros do Conselho dos Anciãos não eram muitos, além de Koharu Tatani e Omura Mitokado, havia Torifu Akimichi e o falecido Kagami Uchiha. Com a saída de Kagami, Torifu não tinha interesse em se envolver e preferia uma vida tranquila, o que deixava Koharu e Omura como os representantes de fato do Conselho. Eles tinham autoridade para tomar decisões em nome do Conselho. Antes de começarmos, tenho uma pergunta, disse Koharu, olhando para Sakuma. Sakuma, a vila lhe deu uma missão para reunir informações. No entanto, a névoa nos enviou uma carta acusando você de tentar assassinar o terceiro Mizukage. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não tentei assassinar o Mizukage, Sakuma respondeu firmemente. Durante a infiltração, eu acidentalmente esbarrei no terceiro Mizukage e não tive escolha a não ser me envolver. Então eu fugi da Vila da Névoa o mais rápido que pude. Então... Chega de perguntas. Deixe o homem terminar primeiro. Tsunade interrompeu, pondo-se de pé. Deixe-o terminar, depois pergunte o que quiser. Sério, agindo como se fosse todo arrogante só para mostrar que tem autoridade. Koharu não esperava que Tsunade se opusesse abertamente a ela. Antes que ela pudesse retrucar, o terceiro Okage interveio. Chega, guarde suas perguntas para depois que Sakuma terminar, disse o Okage tentando aliviar a tensão. Sakuma sabia muito bem sobre a tensão entre Tsunade e o Conselho dos Anciãos, mas ele não esperava que o relacionamento deles fosse tão tenso. Não que ele se importasse, ele também não gostava de ser importunado por Koharu. Ela não podia esperar até que ele terminasse antes de interrogá-lo? Com a intervenção do terceiro Okage, Tsunade e Koharu ficaram em silêncio. Sakuma então começou seu relatório. Eu assumi a missão da vila e me infiltrei na Vila da Névoa. Consegui reunir uma quantidade significativa de informações importantes. O terceiro Mizukage parece estar fisicamente enfraquecido, com um estado mental frágil, propenso a ataques de raiva e violência. Enquanto estava escondido, descobri que o Mizukage aparentemente havia se recuperado. Decidi me infiltrar no escritório do Mizukage para reunir mais informações críticas, mas nunca esperei. Sakuma fez uma pausa, cerrando os dentes, claramente frustrado com a lembrança. Capítulo 270. Sua velocidade ao puxar as calças para cima foi mais rápida que minha lâmina. O terceiro Okage percebeu que Sakuma Taki parecia um pouco envergonhado de falar, então ele o encorajou gentilmente. Sakuma, fale francamente, não precisa se sentir sobrecarregado. Ao ouvir isso, Sakuma Taki decidiu continuar. Consegui escapar dos membros da Anbu e me infiltrei com sucesso no prédio do escritório do Mizukage, mas, inesperadamente, esbarrei no terceiro Mizukage no banheiro. Que coincidência! O terceiro Okage ficou momentaneamente atordoado. As expressões de todos os outros refletiam a dele. O terceiro Mizukage costumava ser o guarda-costas do primeiro Mizukage, e ele é um shinobi poderoso. Quando eu o encontrei, eu sabia que se eu fosse exposto, uma batalha seria inevitável, então eu decidi atacar primeiro. Mas o que eu não esperava era que ele arregaçasse as calças e fugisse. Tosse, tosse. Ao contrário das expressões perplexas do terceiro Okage e dos outros, os olhos de Tsunade se arregalaram quando ela exclamou. Sênior, não quero dizer nada com isso, mas você realmente quis dizer que o terceiro Mizukage não revidou e simplesmente fugiu com as calças arregaçadas? Exatamente. Até Sakuma Taki achou inacreditável. Mas sim, o terceiro Mizukage realmente fugiu enquanto puxava as calças para cima. Sua velocidade era ainda mais rápida que a lâmina de Sakuma. Com uma expressão estranha, Sakuma esfregou o rosto e continuou com um sorriso amargo. Sim, foi isso que aconteceu.
Depois disso, lutei contra vários inimigos que me perseguiam e segui na direção oposta em direção à Terra do Relâmpago, circulando de volta para chegar a Konoha. Essa é a informação que consegui coletar em Kirigakuri. Depois de terminar de falar, Sakumo pegou vários pergaminhos de inteligência e os colocou na mesa do Hokage. Tirando o incidente com o terceiro Mizukage, a missão de Sakumo pode ser considerada concluída com sucesso. Aquele encontro foi puramente acidental. Quem poderia esperar tropeçar no Mizukage no banheiro de todos os lugares? Este foi simplesmente um encontro inesperado e você foi forçado a agir. Esta não foi uma tentativa de assassinato. Então, como devemos responder a Kirigakuri? Se isso fosse rotulado como uma tentativa de assassinato, seria extremamente injusto com Sakuma Atake. O terceiro Hokage não estava disposto a deixar Sakumo levar a culpa por algo que não era culpa dele. Mesmo que Danzo ou os anciões tentassem manchar a reputação de Sakumo, eles não poderiam imputar um crime tão ridículo a ele. Se a notícia disso se espalhasse, as pessoas morreriam de rir. Só diga a eles que foi tudo um mal-entendido, que não houve tentativa de assassinato. Se Kirigakuri acredita ou não, isso é problema deles. Tsunade foi a primeira a expressar sua opinião. Já que a acusação de assassinato era infundada, não havia necessidade de apaziguar Kirigakuri, apenas ignorar. Se tivessem coragem, poderiam declarar guerra. Konoha não era de se deixar intimidar. Com a ameaça de assassinato afastada, Sakuma Atake deu um suspiro de alívio, lançando um olhar agradecido para Tsunade. Balançar a cabeça era sua maneira de expressar gratidão pelo apoio dela. Tsunade devolveu um olhar tranquilizador. Independentemente do que os outros pensassem, ela não permitiria que uma acusação tão injusta fosse imputada a Sakumo. Sakumo não só não teve culpa como também realizou algo significativo. E vocês todos? O terceiro Hokage voltou seu olhar para os anciões e Danzo, que faziam parte do conselho consultivo. Concordo com a declaração de Tsunade. Danzo falou lentamente. Como linha dura, ele precisava manter a posição de sua facção. Em um momento como esse, Konoha não podia se dar ao luxo de se curvar a Kirigakuri, mesmo que isso levasse à guerra. Danzo tinha que se manter firme. Além disso, se uma guerra estourasse, seria apenas vantajoso para ele. Se a guerra acontecesse, seria a desculpa perfeita para arrastar Sakuma Atake para baixo. Independentemente da decisão da vila, Sakumo teria que arcar com a culpa por começar o conflito. E uma vez que Sakumo carregasse esse fardo, Danzo poderia garantir que ele nunca tivesse a chance de se levantar novamente. Os moradores nunca aceitariam que alguém responsável por perdas imensas se tornasse Hokage, mesmo que não fosse intencional. Eu apoio isso. Atualmente alinhados com Danzo, Koharu Tatani e Omura Mitokado concordaram sem qualquer argumento. Eles não estavam prestes a dificultar as coisas para Sakumo depois que Danzo já havia declarado sua posição. Então enviarei uma resposta para Kirigakuri. Com todos concordando que isso não era uma tentativa de assassinato, o terceiro Hokage não viu necessidade de insistir mais nisso. O plano era enviar uma resposta diplomática para Kirigakuri e deixar as coisas se resolverem por si mesmas. Esperançosamente, Kirigakuri deixaria o assunto de lado a tempo. O terceiro Hokage acreditava que assim como Konoha não queria uma guerra sem causa adequada, Kirigakuri compartilhava o mesmo sentimento. No entanto, o que ele não percebeu foi que a situação de Kirigakuri era muito diferente da de Konoha. O terceiro Mizukage não era mais o líder razoável que costumava ser. Agora ele era um fantoche, controlado de forma imprudente como um louco. Tsunade, obrigada. Não precisa me agradecer, Sênior. Era exatamente isso que eu deveria fazer. Tsunade conhecia a personalidade de Sakumo. Ela entendeu que ele não era do tipo que dizia palavras elaboradas de gratidão. Ele manteve a gratidão em seu coração e a retribuiria quando chegasse a hora. Mas expressá-la em palavras floridas não era sua força. Acenando com a mão, Tsunade sorriu. Você realizou um feito incrível dessa vez, e não tem sido fácil ir e voltar assim. Vá descansar e passe algum tempo com Kakashi. Tudo bem. Sakumo não recusou. Sorrindo, ele assentiu e se virou para sair. Embora ele fosse alguns anos mais velho que o Sannin, eles cresceram na mesma época e se conheciam bem. Depois de ficar longe da aldeia por um tempo, ele realmente sentiu falta do filho. Gostaria de saber como Kakashi tem passado ultimamente. Talvez fosse hora de encontrar um professor para ele. Sakumo sabia que era um excelente shinobi, mas ser um grande shinobi não necessariamente o tornava um grande professor. Pensando na personalidade de Kakashi e como ela havia sido afetada por sua ausência, Sakumo só conseguia suspirar. Se a personalidade de Kakashi não fosse corrigida, isso poderia causar problemas no futuro. Mas quem poderia ser o professor certo para ele? O Sannin? Enquanto outras crianças ainda brincavam e se preocupavam em passar nos exames da academia, Sakuma Atake já pensava em encontrar um mentor poderoso e adequado para seu filho Kakashi. A vida nunca foi justa, especialmente entre shinobi plebeus e nascidos no clã. Essa realidade era nitidamente evidente nas diferenças entre seu crescimento e criação. Os shinobi plebeus tinham um caminho difícil. Eles tinham que trabalhar duro por dinheiro, por jutsu e por um bom professor. Enquanto isso, os shinobi do clã não tinham que se preocupar com nada disso. Apoiados por seus clãs, eles recebiam os melhores recursos e podiam encontrar os melhores professores para guiá-los. A resposta de Konoha chegou a Kirigakuri. Entretanto, a resposta não satisfez Kirigakuri. A mensagem alegava que tudo não passava de um mal-entendido, apenas uma missão de coleta de informações, e que não houve nenhuma tentativa de assassinato. Se Kirigakuri acreditaria ou não dependia deles. Capítulo 271. O treinamento que você mencionou. É comer churrasco? Embora espionar outras vilas em busca de informações não seja exatamente algo honroso de se discutir abertamente, é exatamente isso que os shinobi fazem, não é? A Vila da Névoa ousa dizer que nunca enviou seu shinobi para coletar informações de outras vilas? A inteligência de Konoha foi primeiramente entregue a Gengetsu antes de ser reportada ao terceiro Mizukage.
Genjutsu sabia bem que o terceiro Mizukage não ficaria satisfeito com essa resposta. Sakuma Taki ainda nem tinha se recuperado completamente, e já havia sons vindos do pátio. Sem surpresa, era Kakashi treinando as técnicas de espada passadas pelo clã Taki. Apesar da pouca idade, ainda não tendo idade suficiente para ir à escola, a reputação de Kakashi como gênio já havia se espalhado, graças à sua conexão com Sakuma Taki. Kakashi, o treinamento é sobre equilibrar esforço e descanso. Trabalhar demais será um fardo para seu corpo. Sim, pai. Kakashi guardou sua espada de treinamento e fez uma reverência formal, sentando-se ereto no chão, com as costas retas e uma atitude disciplinada. Somos só nós dois em casa, não precisa ser tão formal. Sakuma Taki abriu a boca para dizer algo, mas acabou não dizendo nada. Kakashi sempre o admirou, aspirando a se tornar tão forte quanto seu pai. Sua atitude em relação ao treinamento era admirável, mas estava começando a ficar excessiva. O clã Taki não era uma família grande e não tinha muitos costumes estranhos. No entanto, Kakashi agia mais como alguém do clã Hyuga, o que deixou Sakumo se sentindo um pouco desamparado. Enquanto mastigava um sanduíche não tão saboroso, Sakumo sorriu. Kakashi, mesmo que você não tenha idade suficiente para se matricular ainda, suas habilidades já superam as de seus colegas. Você gostaria que eu encontrasse um professor adequado para você? Olhando para seu pai, Kakashi imediatamente balançou a cabeça. Não, esse garoto. Sakumo não sabia se ria ou chorava. Ele não poderia ao menos suavizar um pouco o tom ao recusar? E porque ele tem que me dar aquele olhar de 45 graus, é indelicado. Kakashi o idolatrava e trabalhava constantemente para ser tão forte quanto ele. Encontrar um professor adequado para Kakashi significava encontrar alguém que pudesse impressioná-lo, idealmente um colega gênio, talvez alguém que pudesse rivalizar com o próprio Sakumo. Afinal, os gênios geralmente têm mais em comum entre si. Enquanto mastigava o sanduíche sem graça, Sakumo começou a pensar em quem seria uma boa escolha. Ele estava ocupado demais para treinar Kakashi sozinho. Além disso, o treinamento implacável de Kakashi, movido pelo desejo de viver de acordo com Sakumo, não era realmente adequado para alguém de sua idade. Sakumo temia que isso pudesse impactar negativamente o crescimento de Kakashi ao longo do tempo. Caso contrário, não haveria necessidade de mais ninguém. Ele poderia ensinar Kakashi sozinho. Kakashi, você se considera um gênio? Enquanto mastigava seu sanduíche sem gosto, Kakashi olhou para cima, com um grande ponto de interrogação praticamente pairando sobre sua cabeça. Parecia uma pergunta intrigante. Kakashi pensou por um momento e então respondeu, eu posso ser. Ele realmente é meu filho, cheio de confiança. Não se preocupe, podemos lidar com isso depois. Não é urgente. Preciso sair um pouco e não estarei em casa para jantar hoje à noite. Quer vir comigo? Tsunade o apoiava, então era justo convidá-la para jantar. Sakumo não era de procrastinar. Ele decidiu ir ao departamento de logística para encontrar Tsunade. Após olhar para o sanduíche meio comido em sua mão, Kakashi decidiu largá-lo. Embora ele não fosse um comedor exigente, os sanduíches de seu pai eram particularmente ruins. Seu pirralho. Ao ver sua comida sendo rejeitada, Sakumo repreendeu brincando com um sorriso. Quando Sakumo levou Kakashi ao departamento de logística e disse a Tsunade que queria levá-la para jantar, ela não conseguiu evitar rir. Ele foi persistente, então eventualmente ela concordou. Ei garoto, você cresceu rápido, hein? Está quase pronto para a escola? Tsunade colocou uma mão na cabeça de Kakashi, bagunçando seu cabelo. Kakashi revirou os olhos, mas ficou parado, tolerando. Se fosse qualquer outra pessoa, ele teria se esquivado do gesto. Mas como era Tsunade, Kakashi suportou mesmo não gostando. Quase disse Sakumo com um sorriso. Embora ele ainda não tenha idade suficiente, acho que vou mandá-lo para a academia neste próximo semestre. Ele é um pouco reservado demais, e estar perto de outras crianças pode ajudá-lo a se abrir. Também estou pensando em encontrar um bom professor para ele. Alguma sugestão, Tsunade? Sakumo estava pensando sobre isso, mas não conseguia decidir. A percepção de Tsunade pode ajudar, especialmente considerando seu julgamento aguçado. Um professor, hein? Tsunade não esperava que Sakumo já estivesse considerando isso, já que Kakashi tinha apenas 4 anos. Não foi uma decisão fácil, especialmente para Kakashi. Com Sakumo apoiando quem quer que eles escolhessem dificilmente recusaria, mesmo que fosse um do Sannin. Não é bem minha área, ela admitiu. Sou melhor em taijutsu e ninjutsu médico, e não consigo guiá-lo sozinha. Você precisaria de alguém bem versado em kinjutsu ou técnicas de espada, e personalidade também importa. Definitivamente não Jiraiya ou Orochimaru, Tsunade acrescentou com uma careta. Orochimaru estava se tornando alguém com quem até Tsunade se sentia desconfortável. E quanto a Jiraiya, quem sabe onde ele estava se divertindo agora? Não é o melhor ajuste, disse Sakumo, dando uma risada estranha. Ele teria que continuar procurando pela pessoa certa. Encontrar o mentor certo para Kakashi significava considerar não apenas suas habilidades, mas também potenciais implicações facionais. Não era uma decisão a ser tomada levianamente. No restaurante de churrasco, o cheiro familiar de carne grelhada os recebeu. Sakumo, Tsunade por aqui cumprimentou o entusiasmado garçom do restaurante de churrasco da família Kimichi. Não há necessidade de formalidade, Sakumo disse, levantando Kakashi em seu ombro com um sorriso. Estou aqui apenas para levar Tsunade para jantar. Ao entrar no restaurante, Sakumo avistou uma cabeça familiar de cabelos prateados, olhando pela janela, atordoada. Ele sabia então que aquela noite seria interessante. Como esperado, Tsunade marchou direto e deu uma chave de braço no garoto de cabelos prateados. Ei, pirralho. Eu perguntei se eu podia comer na sua casa, e você disse que estaria treinando. Era desse treinamento que você estava falando? Comer churrasco? Se não fosse pela voz e pelo cheiro familiares, Takuya estaria pronto para atirar em quem quer que o agarrasse. Eu disse não porque sempre que você come, você nunca lava a louça. Takuya retrucou.
De qualquer forma, acabei de terminar o treinamento. Estou esperando Navaki Minato. Claro, Takuya era coproprietário de um restaurante de panela quente com cucina, mas quem quer panela quente o tempo todo? Às vezes, o churrasco do Akimichi era tentador demais para resistir. Ainda a próxima vez, eu juro, Tsunade disse subitamente envergonhada. Eu lavo a louça, eu prometo. Sim, certo. Eu não acredito em você. Takuya resmungou para si mesmo, conhecendo Tsunade muito bem. Toda vez que ela prometia, ela comia e deixava ele com a limpeza. Takuya, você se importa se nos juntarmos a você? Sakumo perguntou com um sorriso. Capítulo 272. Kakashi, esse veterano é realmente forte? Takuya se levantou e disse. Claro, não me importo. Já que nos esbarramos, vamos comer juntos. Por favor, sentem-se, sênior. E esse garotinho de cabelos brancos? Este deve ser o Kakashi, já crescido. Takuya lembrou que quando a guerra tinha acabado, Sakuma Taki tinha trazido Kakashi para fora. Naquela época, Kakashi era apenas um garotinho. Finalmente foi a vez de Takuya Yagami chamar outra pessoa de pequena de cabelos brancos. Por que todos os conhecidos do pai agem de forma tão estranha? Ser chamado de criança era uma coisa, mas o que era pequeno de cabelos brancos? Kakashi não entendia o porquê. Sakuma Taki não se importava que Takuya brincasse com Kakashi. Ele também sabia que o próprio Takuya costumava ser chamado de cabelinho branco quando era jovem. Agora, esse apelido poderia ser usado para outra pessoa. Olhando para os cabelos prateados do filho, Sakumo não conseguiu deixar de rir. Ele deu um tapinha na cabeça do filho e o apresentou. Este é Takuya Yagami, seu veterano, um verdadeiro gênio da vila. Olá, sênior, cumprimentou Kakashi, apesar de não gostar do apelido de cabelinho branco. Que gênio! Não posso me comparar a um veterano como você, disse Takuya, dando um leve afago na cabeça de Kakashi, deixando seu cabelo já bagunçado ainda mais caótico. Como um ninho de pássaro. Kakashi, isso é educado? Primeiro apelidos estranhos, e agora todo mundo gosta de mexer no meu cabelo. Meus cabelos brancos te ofenderam? Takuya decidiu parar de esperar quando Sakumo e Kakashi chegaram, sinalizando para o garçom servir o que ele havia pedido. Quando Navaki e Minato chegavam, ele simplesmente pedia um pouco mais. Sênior, como foi sua missão dessa vez? Takuya perguntou educadamente enquanto colocava fatias de carne na grelha. É difícil dizer, respondeu Sakumo com um suspiro. Ele completou a missão? Tecnicamente sim, mas uma situação inesperada surgiu, causando um bocado de problemas. O próprio Sakumo não tinha certeza de como avaliar o resultado da missão. Então ele só conseguiu descrever como difícil dizer. E você? Como sua força melhorou nos últimos anos? Sakumo perguntou. Bem, consegui melhorar só um pouquinho, disse Takuya modestamente, sorrindo. Tsunade quase revirou os olhos. Só um pouquinho? Claramente Takuya tinha um mal-entendido sobre o que um pouquinho significava. É mesmo? Sakumo não entendeu se Takuya quis dizer um pouquinho, ou muito e simplesmente assentiu. Qualquer melhora é boa. Pelo menos está melhor do que eu no momento. Sakumo estava um pouco preocupado. Ele sentia como se sua força tivesse estagnado, não importa o quanto ele tentasse. Assim como Tsunade, ele atingiu um ponto crítico em suas habilidades. Embora a experiência acumulada lhes permitisse lutar de forma mais eficaz, o aprimoramento de sua força havia diminuído significativamente. Não apenas Tsunade, mas até mesmo Orochimaru enfrentaram esse problema. Dos 3 Sannin, apenas Jiraiya estava se saindo um pouco melhor, pois estava treinando no modo sábio do Monte Myoboku. Foi por isso que, com o passar do tempo, Jiraiya gradualmente superou Tsunade e Orochimaru, tornando-se o mais forte entre os 3 Sannin. Você é muito modesto, sênior. Sua força é reconhecida em todo o mundo shinobi. Não posso me comparar a você, Takuya disse com uma risada. Era só uma brincadeira mesmo. Ele não poderia dizer exatamente a Sakumo que sua força havia realmente estagnado e que seria difícil melhorar ainda mais, poderia? Tsunade não sabia o que dizer, então ela decidiu permanecer em silêncio. Não apenas Sakumo, mas até ela enfrentou a mesma situação. Esse veterano é realmente tão forte? Kakashi olhou para Takuya curiosamente. Ele conhecia bem a força de seu pai, e sempre o viu como um shinobi poderoso. Mas aqui estava seu pai elogiando muito esse homem, Takuya. Kakashi conhecia seu pai, Sakuma Taki, como alguém que sempre parecia acessível, sempre amigável. Mas apesar de sua atitude acessível, seu pai sempre manteve uma certa distância dos outros. Somente quando ele conhecia certas pessoas essa distância parecia desaparecer, como quando ele estava com os Sannin. Os Sannin eram famosos em todo o mundo shinobi, mas e Takuya? Esta foi a primeira vez que Kakashi viu seu pai falar de alguém com tanto respeito, a ponto de se comparar a essa pessoa. Haha, se tivermos a chance, precisamos treinar em algum momento. Para ser honesto, sempre quis testar minhas habilidades contra a esgrima Uchiha, mas nunca tive a oportunidade, disse Sakumo. O Kenjutsu do clã Ataque era famoso, principalmente porque os Ataque tinham técnicas de Kenjutsu e liberação de relâmpagos dignas de menção. A habilidade de esgrima dos Uchiha não era tão conhecida, mas isso não significava que fosse inferior. Pelo contrário, clãs poderosos como os Uchiha e os Senju se destacaram em esgrima e taijutsu, comparáveis a qualquer outro clã. O problema era que suas proezas em Kenjutsu e Taijutsu eram frequentemente ofuscadas por seus outros pontos fortes, como o Sharingan. Quando as pessoas pensavam nos Uchiha, a primeira coisa que vinha à mente era o Sharingan. Quando as pessoas pensavam no Senju, o primeiro pensamento era a liberação de madeira, fazendo com que seus outros pontos fortes fossem esquecidos. O clã Senju não tinha mais concorrentes, mas os Uchiha ainda havia uma chance de competir. Mas dada a relação tensa entre a vila e os Uchiha, Sakumo não podia simplesmente abordá-los para um duelo amigável de espadas, a menos que ele tivesse perdido o juízo. Nessa situação, lutar com Takuya era a melhor escolha.
Definitivamente teremos que lutar se tivermos a oportunidade, Sênior, disse Takuya sorrindo. O cheiro delicioso de carne grelhada o cercava enquanto Kakashi e Tsunade aproveitavam sua refeição. O jovem garoto comeu enquanto observava Takuya furtivamente. Enquanto isso, Takuya e Sakumo conversavam sobre treinamento e esgrima enquanto comiam. Quando a refeição terminou, cada um seguiu seu caminho. Sakumo pagou a conta às pressas e foi embora com Kakashi. Takuya e os outros esperaram em vão. Mesmo quando Takuya e Tsunade foram embora, não havia sinal de Minato ou Navaki. Quando Takuya abriu a porta de sua casa, o que ele viu? Minato e Navaki, bêbados e desmaiados no chão da sala de estar. Garrafas vazias estavam espalhadas pelo chão, algumas até quebradas, com cacos de vidro espalhados por todo lugar. Você tem certeza de que esse idiota não vai virar um alcoólatra completo? Tsunade perguntou. Deixe-o em paz. Leve Minato para descansar. Quando Navaki ficar sóbrio, terei uma boa conversa com ele, disse Tsunade balançando a cabeça. 1 ou 2 dias assim foi o suficiente. Tsunade não se importou, mas as palhaçadas intermináveis de Navaki estavam começando a irritá-la. Ela sentiu que era hora de ter uma conversa amigável com seu irmão. Contanto que você esteja feliz, Takuya pensou dando de ombros. Afinal, ele é seu irmão. E não é ilegal bater no seu próprio irmão. Takuya carregou Minato no ombro e foi embora. Pai, você realmente valoriza aquele veterano, não é? Kakashi perguntou. Não é sobre valor, Sakumo respondeu, arrumando o cabelo bagunçado do filho e ajeitando suas roupas. Então, ele levantou Kakashi em seus ombros enquanto eles seguiam para casa. É sobre sua força. É algo que devo levar a sério. O Sênior é realmente tão forte. Sempre houve rumores circulando sobre a força de Sakuma Taki e também sobre a força do Sannin. Mas Takuya, era como se todos tivessem se esquecido dele. Muito forte, disse Sakumo, beliscando a bochecha do filho com um sorriso. Capítulo 273. De onde a névoa oculta tira essa confiança? Quero lutar com ele não por educação, mas porque sua força merece esse tipo de respeito, disse Sakumo. Sério? Os olhos de Kakashi se arregalaram. O Sênior Takuya era realmente tão forte? Até seu pai tinha que levá-lo a sério. De volta a casa, Sakuma Taki pegou seu jogo de chá e fez sinal para Kakashi se sentar. Depois que Kakashi se sentou obedientemente, Sakumo começou a fazer chá e disse. Por certas razões, sua reputação não é bem conhecida. Mas isso não significa que ele seja fraco. Na verdade, na Segunda Guerra Shinobi, ele alcançou muitos feitos no campo de batalha. Mais tarde, devido a essas razões, ele não foi para as linhas de frente novamente e ficou na vila. O Sênior Takuya é do clã Uchiha? Mas ele tem cabelos brancos. Kakashi pensou em como Takuya o havia chamado de pequeno de cabelos brancos. Eu odeio esse apelido. A mãe dele era do clã Uchiha. Sakumo suspirou, balançando a cabeça, claramente arrependido. Por causa dessa herança mista, o nome de Takuya havia desaparecido na obscuridade dentro da Vila da Folha. Sakumo então brincou com o filho. Se não fosse pelos hábitos peculiares de Takuya, eu adoraria convidá-lo para ser seu professor. Kakashi. Vendo a expressão duvidosa do filho, Sakumo riu impotente. Não importa, pensou Sakumo. Kakashi ainda era jovem. Quando ele crescesse um pouco mais, talvez ele entendesse. A notícia de que Sakuma Taki havia tentado assassinar o terceiro Mizukage já havia se espalhado pelo mundo Shinobi. Embora ninguém acreditasse que a Folha realmente enviaria alguém para assassinar o Mizukage, isso não impediu que todos aproveitassem o espetáculo. A resposta oficial da Folha foi que todo o incidente foi um mal-entendido. Eles não tinham a intenção de assassinar o Mizukage, mas sim que era apenas uma missão de coleta de informações. Entrar furtivamente em outra vila para obter informações era uma coisa, mas assassinar o líder de uma vila? Essas eram duas questões completamente diferentes. A primeira poderia resultar em algumas disputas diplomáticas. A última poderia facilmente levar a um conflito total, até mesmo uma guerra. Em resposta às acusações da Vila da Névoa, a Folha ofereceu o que eles consideraram uma explicação razoável, mas a Névoa não pareceu disposta a aceitá-la. A Folha realmente acha que somos idiotas? Se alguém entrasse furtivamente na Folha e tentasse assassinar o terceiro Hokage, a Folha simplesmente chamaria isso de mal-entendido? Eles diriam que foi apenas coleta de informações? O povo da Vila da Névoa ficou indignado com a resposta da Folha. Como Sakumo realmente tentou matar o Mizukage, a Névoa desconsiderou completamente a desculpa de coleta de informações. Se Sakumo estava lá apenas para reunir informações, então por que ele atacou o Mizukage deles? E somente após falhar no assassinato ele decidiu recuar. Era óbvio, a tentativa de assassinato havia falhado, então ele fugiu. O prolongado reinado de terror na Vila da Névoa deixou os aldeões e Shinobi vivendo em um ambiente altamente opressivo. Depois de um tempo, esse tipo de atmosfera começou a distorcer a mentalidade das pessoas. Com o terceiro Mizukage atiçando as chamas, a raiva da Vila da Névoa foi rapidamente inflamada. Até mesmo aquelas famílias que normalmente não concordavam com o Mizukage se juntaram, exigindo que a Folha entregasse Sakuma Taki. Se não o fizessem, a Névoa declararia guerra. A situação havia evoluído além de meras ameaças. Poderia evoluir para uma guerra real a qualquer momento. O ancião Genji, que desejava evitar a guerra, sentiu-se impotente. Ele queria evitar o conflito, mas não conseguia encontrar uma maneira adequada de acalmar os aldeões e o Shinobi da Névoa. Eles devem entregar Sakuma Taki ou a Névoa declarará guerra à Folha. Takuya não conseguiu deixar de rir disso. A terceira guerra Shinobi nem tinha começado ainda. Embora a Folha estivesse se recuperando da segunda guerra Shinobi, eles ainda eram formidáveis. Nem mesmo o famoso e teimoso terceiro Raikage exigiria que a Folha entregasse um de seus principais Shinobi sob ameaça de guerra. A Vila da Nuvem nem ousaria fazer algo assim. De onde a Vila da Névoa tira esse tipo de coragem? A notícia se espalhou, causando uma grande comoção por todo o mundo Shinobi.
Muitos simplesmente se sentaram e esperaram para ver como a Folha responderia. Diante da ameaça de guerra da Vila da Névoa, a Folha convocou uma grande reunião. Diferentemente de reuniões usuais com apenas alguns indivíduos-chave, esta teve um comparecimento muito maior. Quase todos os Jonin da vila estavam presentes. Takuya, Minato e Navaki estavam entre eles, tendo chegado com Tsunade. Os três sentaram-se num canto da sala de reuniões. Navaki resmungou. As pessoas da Vila da Névoa devem estar loucas, ameaçando nossa Vila da Folha com guerra? Eles não são loucos, caso contrário, não estariam tentando algo tão louco, respondeu Takuya. Não era mais apenas especulação. O terceiro Mizukage estava definitivamente sob o controle de alguém. Nenhuma pessoa sã faria algo assim. Droga! Navaki não conseguiu evitar xingar. Quieto! Tsunade, que estava se aproximando, franziu a testa e deu um tapa na cabeça de Navaki. A reunião de hoje foi uma reunião de nível Jonin. O fato de terem convocado tal reunião significava que a Folha estava se preparando para a possibilidade de guerra. Todos os Jonin que não foram designados para tarefas específicas estavam presentes. Takuya e seu grupo estavam entre a geração mais jovem. Xingar nesse cenário faria Navaki parecer imaturo e pouco disciplinado. A sala de reuniões era espaçosa, mas agora estava cheia de pessoas. Muitos Jonin, que raramente eram vistos na vila, estavam presentes. Até mesmo os clãs Uchiha e Hyuga, que geralmente ficavam nas franjas políticas, tinham enviado seus Jonin para comparecer. Os Hyuga eram modestos em comparação, enquanto os Uchiha ocupavam uma parte significativa da sala. Com mais de 20 Jonin Uchiha sentados juntos, era uma visão bastante impressionante. Em contraste, a presença dos Hyuga parecia escassa, eles tinham menos da metade do número de Jonin que os Uchiha. A parte alarmante era que nem todos os Jonin Uchiha estavam presentes, alguns ainda estavam ocupados com seus deveres. Caso contrário, os Uchiha teriam tomado quase metade da sala de reunião. Na sessão Uchiha, Mikoto Uchiha olhou para Takuya e piscou. Takuya respondeu com um sorriso. Ei, não estou atrasado, estou? Jiraiya entrou na sala de reuniões sorrindo. Tsunade, de braços cruzados, lançou-lhe um olhar frio. Achei que você tivesse morrido em algum lugar por aí. Isso é jeito de falar com alguém? Tudo bem, não posso discutir com você, mas pelo menos posso evitá-lo. Sabendo que estava errado por ter ficado ausente por tanto tempo, Jiraiya sorriu timidamente e foi se sentar ao lado de Takuya e dos outros. Ele acabou sentando bem ao lado de Takuya. Jiraiya, seu lugar é na frente. É aqui que nós, os mais jovens, sentamos, disse Takuya, apontando para a frente. Ai. Alguns dos Jonins mais velhos que estavam um tanto ausentes, não conseguiram evitar tossir com esse comentário. Ah, vamos lá, não precisa ser tão rígido, Jiraiya riu, dando um forte tapa no ombro de Takuya. Nada mal. Não te vejo há algum tempo, e você ficou mais forte. Tente me dar um tapa de novo. Takuya olhou para a marca de mão deixada em seu ombro e pensou em expulsar Jiraiya da sala. Não importa o quão tranquilo você seja, a higiene pessoal ainda é importante. A julgar por sua aparência, Jiraiya provavelmente correu de volta para a vila ao receber a notícia, sem nem mesmo tirar um momento para se limpar antes de ir direto para o escritório do Hokage. Vá sentar na frente. Capítulo 274. Sakuma Taki enfrenta a oposição de Danzo. Vá sentar na frente. Tsunade puxou Jiraiya para cima sem piedade, empurrando-o para a frente da sala antes de se sentar ao lado de Takuya. Ela acenou com a mão em desgosto, dizendo, você fede. Você deve ter estado naqueles lugares decadentes de novo. Tosse. O som de risadas reprimidas encheu a sala de reuniões. Jiraiya, claramente envergonhado, abaixou rapidamente a cabeça e encontrou seu assento na frente. Fique longe de mim, pensou Orochimaru, mudando de posição para colocar alguma distância entre ele e Jiraiya. Por quê? Porque todos vocês me evitam. Sakuma Taki, sentado ao lado de Jiraiya, fungou e deu alguns conselhos atenciosos. Jiraiya, eu sei que você gosta de viajar, mas ainda é importante manter uma higiene adequada. O cheiro é perceptível. Se uma pessoa evita você, pode ser que ela simplesmente não goste de você. Se 2 pessoas evitam você, talvez haja algum ressentimento. Mas se 3 pessoas evitam você, então você pode ter um problema. Percebendo que todos o estavam evitando, Jiraiya imediatamente resolveu que assim que a reunião terminasse, ele iria direto para os banhos. E talvez levar algumas trocas extras de roupa da próxima vez, só para ficar seguro. Apesar do constrangimento, as pessoas na sala de reunião já estavam conversando entre si. Parece que a guerra é inevitável. A Vila da Névoa deve ter perdido a cabeça, achando que poderia começar uma guerra conosco. A conversa continuou até que Hiruzen Sarutobi, Danzo, Koharu Tatani e outros entraram na sala. Senhor Hokage. Todos se levantaram para cumprimentá-lo. O terceiro Hokage assentiu com um sorriso e foi se sentar na cabeceira da mesa com Danzo e os outros sentados ao seu lado. Nara Shikaku, agora trabalhando como assistente de Hiruzen, rapidamente distribuiu documentos detalhando as informações sobre a Vila da Névoa e então ficou atrás do Hokage. Que cheiro é esse? O terceiro Hokage estava prestes a falar, mas parou, farejando o ar. Cheirava como se algo tivesse dado errado. Seguindo o cheiro, ele olhou para Jiraiya, cujo rosto ficou vermelho. Percebendo o que era, Hiruzen sabiamente escolheu não mencionar em voz alta, poupando Jiraiya de mais constrangimento. Todos, por favor, olhem os documentos na sua frente. Isso é inteligência sobre a Vila da Névoa. Todos abriram seus arquivos e começaram a ler. Takuya ficou um tanto surpreso com a quantidade de informações que Sakuma Taki conseguiu reunir. Ele havia descoberto alguns segredos ocultos da Vila da Névoa. Depois que todos tiveram tempo suficiente para revisar,
O terceiro Hokage começou a falar. Recentemente, as tensões entre nossa vila e a Vila da Névoa aumentaram, como todos vocês sabem. Agora, a Vila da Névoa está ameaçando entrar em guerra, o que é algo que nem eu nem esta vila podemos aceitar. A Vila da Folha preza pela paz, mas isso não significa que tememos a guerra. A razão para convocar esta reunião Jonin é porque a possibilidade de guerra é agora muito real. De acordo com informações do posto avançado Uzumaki, as atividades ninjas da Vila da Névoa aumentaram recentemente. Eles estão claramente se preparando para a guerra. Senhor Hokage, a guerra é realmente inevitável? Jiraiya perguntou com preocupação evidente em sua voz. Embora não estivesse com medo, Jiraiya certamente não estava ansioso para que a guerra começasse. Isso significaria inúmeras mortes, tanto para a Folha quanto para a Névoa. Eu também não quero, Hiruzen respondeu, sua expressão sombria. Mas a Vila da Névoa parece determinada a entrar em guerra, e nossa única escolha é responder. Se não fizermos nada, eles invadirão a Terra do Fogo e trarão o conflito até a nossa porta. Não havia muito mais a dizer. Se a guerra era inevitável, não adiantava desejar o contrário. Era melhor se preparar do que esperar que o inimigo mudasse de ideia. Hiruzen estava certo. Eles não podiam permitir que a luta chegasse à Terra do Fogo. Após esta reunião, mobilizaremos nossas forças ao longo da costa, nos preparando para nos defender contra quaisquer incursões da Vila da Névoa. Entre as 5 grandes nações Shinobi, Névoa e Areia eram consideradas as concorrentes mais fracas. O regime brutal da Era Névoa Sangrenta também enfraqueceu a força militar da Vila da Névoa, tornando-a muito menos formidável do que as Vilas da Nuvem ou da Pedra. Após conferir com o Conselho Consultivo, Hiruzen decidiu formar uma unidade de elite para estacionar ao longo da fronteira em preparação para qualquer ataque. Essa unidade consistiria principalmente de ninjas de clã, dada a natureza do campo de batalha. Como a luta provavelmente aconteceria perto do mar, os Shinobi da Vila da Névoa teriam vantagem, e os Shinobi comuns da Folha estariam em desvantagem. Enviá-los seria o mesmo que enviar bucha de canhão. Senhor Hokage, já que esse conflito começou por minha causa, eu me ofereço para ir até a fronteira e liderar a luta contra a Vila da Névoa, Sakuma Taki falou de repente. Embora ninguém o culpasse, a Vila da Névoa estava apenas procurando uma desculpa. Sakumo não conseguia justificar ficar na vila. Ele precisava estar na linha de frente. O Lord Hokage permitirá isso? Dado o status e a reputação de Sakumo, se ele fosse para o fronte, sem dúvida acabaria liderando as operações de lá. Mas seu prestígio já era incrivelmente alto. Se ele alcançasse grande sucesso no campo de batalha, era provável que se tornasse o favorito claro para a posição de quarto Hokage. Sem chance. O primeiro a se opor foi Danzo. Ele imediatamente se levantou. Se Sakuma Taki se tornasse um candidato a quarto Hokage, então o que aconteceria com as ambições de Danzo? Ele não podia deixar isso acontecer. A objeção de Danzo chamou a atenção de todos. Como esperado, pensou Takuya, Danzo não conseguiu ficar quieto. Danzo, por que você está se opondo? O terceiro Hokage perguntou, seu tom calmo. Apesar de suas próprias preocupações subjacentes, ele não se oporia abertamente a Sakumo. Mas com Danzo intervindo, as coisas eram diferentes. Por quê? Sakumo não conseguia entender por que Danzo estava se opondo a ele. Encontrando o olhar perplexo de Sakumo, Danzo se levantou e falou. A razão pela qual a Vila da Névoa está nos ameaçando com guerra é por causa de suas ações. Se você for para a linha de frente, isso só vai provocá-los ainda mais, potencialmente afetando o curso do conflito. Portanto, acredito que é melhor você ficar na vila. Quanto a quem deve liderar a frente, acho que Orochimaru é uma boa escolha. Se não houver oportunidades disponíveis, então crie-as. Se a estrada à frente estivesse bloqueada, então remova a obstrução. Essa era a abordagem de Danzo. Danzo sabia muito bem que muitas pessoas o desaprovavam, e era improvável que ele fosse nomeado comandante das linhas de frente. Tsunade seria a primeira a se opor. Então ele mirou no segundo melhor, Orochimaru, seu aliado. Se Orochimaru não estivesse disponível, então Jiraiya também funcionaria. Não importava quem assumisse a posição, mesmo que Tsunade decidisse enviar Takuya, contanto que não fosse Sakuma Taki. Sakumo já estava usando o manto de candidato ao Hokage, então se ele fosse para a linha de frente e aumentasse ainda mais sua reputação, isso quase garantiria sua seleção como o próximo Hokage. E isso era algo que Danzo não podia permitir de forma alguma. Você tem razão, disse Hiruzen, fingindo pensar e concordando com o raciocínio de Danzo. Mas, senhor Hokage, Sakumo começou. Chega, Sakumo. Danzo está certo. Se você fosse, isso poderia irritar ainda mais o inimigo e impactar negativamente a guerra. Acho que é melhor você ficar na vila por enquanto e descansar. Entendido, respondeu Sakumo, claramente desapontado enquanto se sentava. O que está acontecendo aqui? Navaki e Minato puxaram a manga de Takuya, buscando uma explicação. Takuya olhou feio para eles. Parem com isso, estou assistindo ao show. Vocês não conseguem ver isso? Trata-se de temer seu poder, ou melhor, temer seu potencial como Hokage. Capítulo 275. O comportamento estranho de Orochimaru. Se Sakuma Taki continuasse a ganhar mérito e aumentar sua reputação, com o apoio do Daimyo, ele poderia muito bem se tornar um candidato ao quarto Hokage. Mas Danzo queria se tornar Hokage, e é por isso que ele se opôs a Sakumo. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, por outro lado, não estava ansioso para se aposentar tão cedo, nem estava disposto a abrir mão de seu poder, o que o levou a ficar temporariamente do lado de Danzo. Afinal, suas intenções eram boas. Se Sakumo guardasse algum rancor, ele o direcionaria a Danzo e não a Sarutobi e Hiruzen. Foi Danzo quem se opôs a você, não a mim. Hiruzen pensou consigo mesmo.
Orochimaru, posso confiar isso a você? Hiruzen perguntou. Eu cuidarei disso, respondeu Orochimaru, não rejeitando a cooperação com Danzo. Naquela época parecia que Orochimaru ainda nutria algum desejo pela posição de Hokage. Já que Danzo o escolheu, Orochimaru simplesmente se apresentou. Com o acordo de Orochimaru, o terceiro Hokage continuou. Vou pedir para Jiraiya e Tsunade ajudarem. Eu ficarei na vila. Deixe Jiraiya ir, Tsunade interrompeu, levantando-se antes que o terceiro Hokage pudesse terminar. Ela se recusou a deixar a aldeia. Inicialmente, Tsunade não planejou recusar, mas no momento em que Hiruzen começou a falar, Takuya beliscou sua cintura por baixo da mesa. Só então ela se levantou em protesto. Seu pirralho, espere só. Você não tem ideia do que está por vir. Ninguém te ensinou a não beliscar a cintura de uma mulher? E você fez isso com tanta força. Tsunade olhou feio para Takuya, que respondeu com um olhar inocente. Tudo bem então, Jiraiya, é isso, disse Hiruzen, e você precisará selecionar membros adequados para a equipe Jonin. Pedirei que Shikaku Nara o ajude. O pai de Shikaku, Nara Shikashige, já estava velho e colocou seu filho no centro das atenções. Como um gesto de apreço por seu leal subordinado, o terceiro Hokage queria dar a Shikaku Nara uma oportunidade de ganhar experiência e reconhecimento. Tudo bem, Orochimaru respondeu, olhando para Shikaku parado silenciosamente ali perto. Ele não rejeitou a sugestão. Ele realmente precisava de alguém para ajudar a lidar com alguns dos assuntos mais tediosos. Como o mar é o principal campo de batalha dos ninjas da névoa, quero que a vila reúna uma unidade de elite pequena, mas altamente capaz, para ser posicionada ao longo da fronteira, continuou Hiruzen. Esta unidade será composta por membros selecionados de diferentes clãs. Peço a cooperação de todos. A vila precisava estar bem preparada para uma possível guerra antes que ela realmente começasse, e posicionar pessoas ao longo da fronteira para protegê-la contra ataques repentinos era parte dessa preparação. Essa unidade precisava ser composta por forças de elite e seria liderada por Orochimaru até as linhas de frente. Ao ouvir o pedido do Hokage, representantes de cada clã concordaram em fornecer total apoio. Depois de sair do escritório do Hokage, Navaki perguntou curiosamente, Takuya, Minato, vocês acham que seremos enviados para a linha de frente? Quem sabe? Isso depende do que o Lord Hokage e Orochimaru decidirem, Minato respondeu incerto. Embora Jiraiya e Orochimaru fossem seus mentores, não havia como saber até que eles fossem realmente selecionados. Talvez, disse Takuya. Ele não tinha ideia se o esquadrão dele seria escolhido e enviado para a linha de frente. No entanto, durante a reunião de hoje, ele notou algo. Orochimaru parecia estar se esforçando por algo. Isso era diferente do comportamento habitual de Orochimaru. Orochimaru tinha algum desejo pela posição de Hokage, mas nunca lutou ativamente por ela. Na história original, mesmo quando ele descobriu que o terceiro Hokage havia escolhido Minato, ele não disse uma palavra. Ele simplesmente continuou em seu caminho mais sombrio. Mas agora, Orochimaru estava tentando obter algo com que ele não se importava na história original. Era estranho. Será que Orochimaru decidiu dar tudo de si e lutar pela posição de quarto Hokage? O pensamento divertiu Takuya. Bem, as pessoas mudam, afinal. Talvez Orochimaru tivesse visto as coisas de forma diferente agora. Embora para Orochimaru, tornar-se Hokage provavelmente ainda fosse menos interessante do que sua pesquisa. O que você quer dizer com talvez? Navaki perguntou, olhando para Takuya caminhando na frente dele. Minato, o que você acha que Takuya está tentando dizer? É o que eu penso que é. Minato também achou o uso de talvez por Takuya um pouco revelador. Acho que ele quer dizer que talvez não sejamos escolhidos, respondeu Minato. Por quê? Navaki estava confuso. Nossa equipe é forte, especialmente Takuya. Ele é adepto da liberação de relâmpagos. Ele definitivamente seria capaz de suprimir o inimigo em batalha. Por que eles não nos escolheriam? É por causa do Hokage? Navaki se perguntou em voz alta, naturalmente assumindo que era o terceiro Hokage se opondo a Takuya novamente. Afinal, Hiruzen tinha um histórico e não era bom. Devo explicar? Minato hesitou. Ele não era tão ingênuo quanto Navaki. Da declaração aparentemente ambígua de Takuya, ele deduziu muito. O problema real não era com o terceiro Hokage, era com Orochimaru. Acho que o que Takuya quis dizer é que Orochimaru pode não nos escolher, disse Minato. Navaki ficou ainda mais perplexo. Nosso professor não nos escolheria? Agora Navaki estava completamente confuso. Ele conseguia entender se o terceiro Hokage não quisesse escolher seu esquadrão, mas Orochimaru? Não havia animosidade entre ele e Takuya. Eles não tinham rancor. Por que você não vai lá e pergunta a ele? Minato disse com um sorriso travesso, tentando provocar Navaki a confrontar Orochimaru. Navaki olhou para ele. Você acha que eu sou idiota? Isso é algo que você pode simplesmente perguntar? Ignorando os dois, Takuya saiu andando sozinho para o segundo andar do restaurante de panela quente. Ele se serviu de um pouco de chá e esperou. Depois de um tempo, a porta da sala privada se abriu e Tsunade entrou, sentando-se na cadeira em frente a Takuya. Você estava preocupado que se eu fosse para a linha de frente, algumas pessoas começariam a agir mal na vila? Tsunade perguntou. Inicialmente ela havia planejado ajudar Orochimaru, mas após a dica de Takuya, ela decidiu não ir. Em vez disso, ela pressionou Jiraiya a assumir o papel. Não apenas alguém pode agir assim, tenho certeza de que alguns agirão, respondeu Takuya. O que começou como uma mera suspeita se transformou em uma certeza. Se Tsunade partisse, certos indivíduos sem dúvida causariam problemas. Virando-se para olhar pela janela, Tsunade franziu a testa. Aqueles velhos. Ela disse, vou ficar de olho. Eles não terão a chance de pegar nada que não lhes pertença. Vou inspecionar pessoalmente tudo que sair da divisão de logística. Anteriormente, Tsunade não se importava muito. Mas agora que ela ocupava o cargo de chefe da divisão de logística, qualquer um que tentasse contorná-la ficaria sem sorte. Ela não daria a eles a oportunidade.
E aqueles dois garotos? Ela perguntou, olhando ao redor, sentindo o chakra. Ela não conseguia encontrar Navaki ou Minato em lugar nenhum. Virando-se, ela lançou um olhar questionador para Takuya. Takuya deu de ombros. Eles ainda estão discutindo se nosso esquadrão será escolhido para ir para a linha de frente. A disse Tsunade, divertida. Tendo estado perto de Takuya por tempo suficiente, ela era uma das poucas que o entendiam bem. Só pelo tom dele, ela conseguia adivinhar o que ele estava pensando. Ela o provocou. Você acha que Orochimaru não vai escolher você? A menos que a situação se torne muito intensa, duvido, Takuya respondeu casualmente. Não havia necessidade de esconder, afinal, ele não estava falando mal de Orochimaru. Orochimaru me fez pensar em muitas coisas hoje, acrescentou Takuya. O que parecia estranho nele? Tsunade perguntou. Ela não tinha notado nada. Para ela, Orochimaru parecia o mesmo Orochimaru de sempre. Só que a aura ao redor dele, aquela que ela não gostava, estava ficando mais pesada. Se algo estivesse errado, somente Orochimaru saberia com certeza. Talvez Danzo soubesse de algo também. Assim como Takuya suspeitava, Orochimaru escolheu vários membros de vários clãs, incluindo alguns ninjas civis de elite. Mas a equipe de Takuya não estava entre as selecionadas. Capítulo 276. Orochimaru. Danzo, você não tem ideia do quão perigoso Yagami Takuya é. Por que o professor Orochimaru não nos escolheu? Navaki perguntou. O esquadrão deles não havia sido selecionado, e Navaki fez de tudo para confrontar Orochimaru sobre isso. Professor, você selecionou muitas pessoas de vários clãs. Por que o esquadrão de Takuya não foi incluído? Navaki falou confiantemente. Em Konoha, ele tinha certeza de que o time de Takuya era um dos mais fortes. Apesar disso, Orochimaru ainda não os havia escolhido. Diante do questionamento de Navaki, Orochimaru apenas sorriu, dando um tapinha em sua cabeça antes de explicar. Navaki, você precisa entender que agora estamos apenas nos preparando. A guerra ainda não começou. Para esta rodada de seleção, apenas algumas centenas de shinobi foram escolhidos. Quando a guerra começar oficialmente, o esquadrão de Takuya definitivamente será enviado para as linhas de frente. Mas se a guerra não começou e é apenas uma precaução, por que você e Jiraiya estão sendo enviados para a fronteira? Navaki pressionou ainda mais. Essa é a decisão do velho, disse Orochimaru, jogando a culpa em Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage. Atualmente Danzo estava mantendo um perfil baixo, então jogar a culpa nele não fazia sentido. Se Danzo não aguentava a pressão, então era melhor jogar a culpa no terceiro Hokage. Afinal, Navaki não estava disposto a marchar até o escritório do Hokage e confrontar Sarutobi diretamente. Navaki ficou sem palavras e não teve escolha a não ser ir embora se sentindo frustrado. Entrar no escritório do Hokage para interrogar o terceiro Hokage? Navaki pensou que se ousasse fazer isso, Tsunade certamente o puniria. Só de pensar nos punhos de ferro de sua irmã, Navaki desistiu de qualquer ideia. É melhor esperar e ver como a situação se desenvolve. Depois que Navaki foi embora, o sorriso no rosto de Orochimaru desapareceu lentamente. Não me lembro de você ter o hábito de escutar, disse Orochimaru com a voz ficando fria. Danzo saiu lentamente das sombras com uma expressão impassível. Eu não estava bisbilhotando, Orochimaru. Eu apenas passei por ali, Danzo respondeu. Danzo bisbilhotando. Impossível. Ele não precisava espionar. Podia simplesmente enviar subordinados para fazer isso por ele. Você não faria isso sozinho, mas enviaria outros para espionar. Orochimaru zombou friamente, suas pupilas estreitas cheias de desdém, claramente impressionado com a mentira descarada de Danzo. Às vezes as mentiras são para o seu próprio bem. Ainda não é o momento certo para o esquadrão de Takuya ser enviado para a fronteira. Você tem medo que Yagami Takuya roube sua glória? Danzo perguntou, estreitando os olhos. Isso é porque você não tem ideia do quão aterrorizante Takuya realmente é, Orochimaru respondeu. De certa forma, você tem sorte. Sorte que a mãe de Takuya tem um profundo senso de lealdade a Konoha. Caso contrário, com o que você fez, morrer 10 vezes não seria o suficiente. HMPH. Danzo bufou claramente sem humor para um debate filosófico. Ele se recusou a acreditar que Takuya ousaria matá-lo, mesmo sabendo que Takuya havia negociado secretamente com membros tanto da raiz quanto da Anbu. Danzo era um ancião da aldeia, um conselheiro do Hokage. Com tal status, nenhuma pessoa comum ousaria tocá-lo. Você pode ir em frente e confiar no seu status. Um dia você vai encontrar Takuya, e é aí que você vai perceber que ele não tem medo de você. Orochimaru sabia melhor. Ele não acreditou nem por um segundo que Takuya hesitaria por causa da posição de Danzo. Se tivesse a oportunidade certa, Takuya definitivamente faria sua jogada. Já que você está determinado a se tornar o quarto Hokage, alguns planos terão que ser adiantados mais cedo do que o previsto. Sakuma Taki é um obstáculo em seu caminho, disse Danzo. Isso é problema seu, não meu, Orochimaru respondeu indiferentemente. Não pense que eu não sei sobre sua ambição de se tornar Hokage, Danzo. Eu vou pegar o que eu quero derrotando minha competição de forma justa e honesta. Eu não preciso difamar meus oponentes. Idiota teimoso. Danzo bufou saindo furioso, claramente descontente com a falta de vontade de Orochimaru em participar de seus planos. Depois que Danzo saiu, Orochimaru riu friamente antes de retornar ao seu trabalho. Takuya não estava errado, nem suas suspeitas eram infundadas. Orochimaru de fato tinha um interesse crescente em se tornar o quarto Hokage. A raiz dessa ambição repentina está no fato de Tsunade ter levado isso longe demais. Na linha do tempo original, Danzo usou as células de Hashirama Senju como isca para atrair Orochimaru para uma colaboração. Juntos, eles compartilharam recursos, dinheiro, equipamentos e, mais importante, cobaias humanas. Sob essas condições, Orochimaru não tinha desejo algum pela posição de Hokage. Ele ficaria feliz em ser Hokage, mas não conseguir não era grande coisa. Mas agora as coisas eram diferentes. Com Tsunade servindo como chefe de logística, ela havia restringido severamente a cadeia de suprimentos da qual Danzo e seus companheiros anciões dependiam.
Até mesmo o terceiro Hokage ocasionalmente auditava o tesouro, deixando Danzo sem fundos nem equipamentos. As perdas sofridas pela raiz ainda não foram totalmente recuperadas, deixando-os ainda mais vulneráveis. Isso significava que a instalação subterrânea de pesquisa de Danzo estava sem nada, fundos, equipamentos, suprimentos e até mesmo cobaias humanas. Isso enfureceu Orochimaru. Ele tinha projetos pelos quais era obcecado, coisas que o fascinavam, possivelmente o segredo da imortalidade em si, mas tudo isso era prejudicado pela falta de recursos. Sempre que ele pedia ajuda a Danzo, Danzo simplesmente o ignorava. Com o tempo, Orochimaru decidiu que a única maneira de conseguir o que queria era almejar a posição de Hokage. Como Hokage, ele teria liberdade para realizar suas pesquisas. Fundos, suprimentos e seres humanos seriam ilimitados. Contando com Danzo? Impossível. Tsunade encurralou os anciões. Assim como Takuya havia previsto, com alguém como Tsunade no comando da logística ou das finanças, Danzo e os anciões foram efetivamente castrados. Eles estavam presos, incapazes de avançar ou recuar confortavelmente. Danzo deveria se considerar sortudo pelo terceiro Hokage ter insistido em manter o controle do departamento financeiro. Se Tsunade tivesse assumido as finanças, a vida de Danzo teria sido muito pior. Comparado às finanças, o departamento de logística era quase insignificante. Se Tsunade controlasse as finanças, a raiz não teria futuro, e os anciões não seriam capazes de fazer nada. A logística pode ser um inconveniente, mas controlar as finanças seria sua sentença de morte. Danzo, você vai se arrepender de subestimá-lo, Orochimaru murmurou para si mesmo. Danzo ainda subestimou Takuya. Orochimaru acreditava que isso era tolice e que Danzo pagaria o preço eventualmente. Ele precisava fazer preparativos. Atualmente, ele estava competindo não apenas com Sakuma Taki, mas também com Danzo. Orochimaru não se rebaixaria a caluniar Sakuma Taki, mas Danzo certamente o faria. O que significava que seu verdadeiro concorrente era Danzo, um homem que operava nas sombras. E por enquanto, Danzo não representaria muita ameaça. Orochimaru sentiu que seu objetivo de se tornar o quarto Hokage não era tão difícil quanto parecia. Enquanto o terceiro Hokage estivesse disposto a renunciar, ele teria uma chance significativa. A reputação de Sakuma Taki foi manchada. Danzo não tinha posição e tinha muitas fraquezas. Jiraiya não tinha interesse em se tornar Hokage. E Tsunade? Ela também não demonstrou desejo pela posição. Isso fez de Orochimaru o melhor candidato para o quarto Hokage. A ideia de se tornar Hokage e finalmente poder conduzir seus experimentos livremente encheu o coração frio de Orochimaru de expectativa. Capítulo 277. A Vila da Névoa declara guerra, outras vilas esperam por oportunidade. Ele acreditava que poderia compreender o segredo da imortalidade. As células de Hashirama Senju eram a chave para abrir a porta para a vida eterna. Orochimaru queria se tornar Hokage, o que para Danzo significava mais um inimigo em potencial. Mas Danzo não tinha intenção de mirar em Orochimaru. Pelo contrário, ele ajudaria Orochimaru a eliminar seus rivais, eventualmente empurrando-o para a posição de quarto Hokage. Orochimaru, assim como Danzo, operava nas sombras. Eles eram como insetos presos ao mesmo fio, nenhum conseguia se livrar do outro facilmente. Para Orochimaru garantir o assento de Hokage, a assistência de Danzo seria crucial. Em troca, Danzo receberia alguns benefícios, permitindo que ele solidificasse sua influência e começasse a estabelecer seus planos. E quando chegasse a hora certa, Danzo garantiria que Orochimaru fosse derrubado. Derrubar Orochimaru não seria difícil, afinal suas atividades estavam longe de ser limpas. Se a verdade sobre seus feitos fosse exposta, não importa se Orochimaru era Hokage ou não, não haveria lugar para ele em Konoha. A maior ameaça a Danzo era se Sakuma Taki conseguisse assumir o papel de Hokage. Portanto, desacreditar Sakuma era necessário, independentemente de Orochimaru estar envolvido ou não, Danzo estava determinado a fazê-lo. 2 dias depois, as forças avançadas de Konoha, lideradas por Orochimaru e Jiraiya, deixaram a vila. Eles seguiram para o litoral perto do antigo assentamento do clã Uzumaki, onde Konoha estabeleceria uma linha defensiva. Se a Vila da Névoa ousasse atacar Konoha, esta área se tornaria o principal campo de batalha. O objetivo era manter o fogo da guerra longe da Terra do Fogo. O antigo território do clã Uzumaki, as ilhas ao redor e o próprio mar serviriam como campo de batalha. A resposta de Konoha foi forte. Eles se recusaram a entregar Sakuma Taki e até enviaram mais tropas para a fronteira, claramente se preparando para qualquer ataque repentino da Vila da Névoa. O dano da emboscada durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi pela Vila da Areia ainda era recente, e Konoha estava determinada a evitar uma repetição de tais perdas. Com as tensões aumentando, todo mundo Shinobi voltou sua atenção para a direção do território Uzumaki. Konoha se moveu rapidamente, mas a Vila da Névoa não estava muito atrás. Assim que as forças avançadas de Konoha chegaram, um anúncio chocante se espalhou pelo mundo Shinobi, Vila da Névoa, liderada pelo terceiro Mizukage, havia oficialmente declarado guerra a Konoha. Em uma câmara subterrânea escondida, Zetsu Negro atravessou a parede e entrou na sala. Senhor Madara, parece que Tobi foi longe demais. Ele declarou guerra a Konoha. O Uchiha Madara adormecido abriu os olhos lentamente, parecendo um pouco surpreso. Ele não esperava que Tobi fosse tão ousado. Ele havia dito para usar qualquer meio, mas Tobi havia forçado tudo até a guerra aberta. Se isso se tornar um prelúdio para outros conflitos, talvez isso desencadeie uma guerra maior, enfraquecendo todas as grandes vilas Shinobi. Isso seria útil para meus planos, Madara refletiu. Então deixe-o jogar seus jogos, concluiu. Se a Vila da Névoa lutaria contra Konoha ou não, Madara não se importava.
contanto que seus planos prosseguissem sem problemas, nada mais importava. Além disso, um estado enfraquecido para todas as 5 grandes vilas Shinobi só seria benéfico para ele. Tendo dito isso, Madara fechou os olhos novamente. Enquanto isso, Zetsu Negro ponderava se deveria atiçar ainda mais a situação e arrastar as outras aldeias para esse conflito crescente. Atualmente, a Vila da Névoa e Konoha estavam mobilizando suas forças, enquanto a Vila da Areia, a Vila da Pedra e a Vila da Nuvem observavam atentamente a distância. Eles estavam observando, esperando pela oportunidade certa. A Vila da Pedra e a Vila da Nuvem há muito cobiçavam as terras férteis da Terra do Fogo, mas nunca encontraram um momento adequado para atacar. Agora a oportunidade parecia estar batendo à porta deles. Quanto à Vila da Areia, eles eram os mais propensos a dar o primeiro passo. Eles estavam ficando cansados de pagar reparações de guerra. Em apenas alguns anos, era impossível para eles compensar Konoha com tamanhas somas de dinheiro. O terceiro Kazekage havia apertado o cinto da vila, vasculhando por minerais preciosos para pagar dívidas. Mas a vida na Vila da Areia estava se tornando cada vez mais difícil. A declaração de guerra da Vila da Névoa deu ao terceiro Kazekage uma abertura. Se a guerra estourasse, o acordo de reparações seria nulo e inválido. Vila da Areia não precisaria pagar a Konoha nem mais um centavo. E se eles pudessem tomar alguma terra fértil da Terra do Fogo, seria um ganho enorme para eles. Embora tentado, o terceiro Kazekage se conteve. Ele sabia que Vila da Areia não poderia enfrentar Konoha sozinho. Ele precisava esperar o momento certo. O terceiro Kazekage esperou, assim como Onoki e o terceiro Raikage. Se Konoha esmagasse a Vila da Névoa rapidamente e saísse praticamente ileso, eles permaneceriam à margem. Mas se Konoha se encontrasse presa em um atoleiro, esse seria o momento de atacar. O início repentino da guerra pegou muitos de surpresa. Embora Konoha tivesse feito alguns preparativos, a brusquidão do conflito deixou seus aldeões confusos e inquietos. O primeiro pensamento da maioria das pessoas foi: será que realmente vamos entrar em guerra de novo? Afinal, só tinham se passado 3 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial Shinobi. As sombras daquele conflito ainda pairavam sobre eles, e agora uma nova guerra estava batendo em suas portas. Para inúmeros aldeões, isso estava longe de ser uma boa notícia. Por que temos que ir para a guerra de novo? A última acabou há alguns anos, e agora isso, alguém lamentou. Conte-me sobre isso. Muitos comerciantes já fizeram as malas e foram embora, outro entrou na conversa. Fui comprar mantimentos esta manhã e os preços subiram muito, reclamou outra pessoa. Para o Shinobi, a guerra não era inesperada. A vida de um Shinobi era perigosa, mas vinha com altas recompensas. Para o aldeão médio, no entanto, uma guerra iminente não era nada além de problemas. Isso interromperia suas vidas diárias, e o pensamento de guerra espalhando medo entre eles era inevitável. Até mesmo negócios como o restaurante de panela quente estavam vendo menos clientes. A guerra estava no horizonte, e as coisas estavam mudando em Konoha. Mais e mais Shinobi estavam sendo enviados para as linhas de frente para se proteger contra uma invasão em larga escala da Vila da Névoa. Konoha, no entanto, enfrentou um problema crítico. Os navios de guerra do País do Fogo eram insuficientes em número e inferiores aos da Vila da Névoa. Isso deixou Tsunade com uma grande dor de cabeça. A Terra do Fogo era interiorana e raramente precisava de navios de guerra, mas durante os tempos de guerra, a falta de navios adequados representava um problema significativo. Para piorar as coisas, tanto o terceiro Hokage quanto o Daimyo da Terra do Fogo queriam manter o conflito longe das fronteiras da Terra do Fogo. Eles insistiram que mesmo que houvesse guerra, ela não deveria chegar às suas terras. Isso deixou Tsunade e o terceiro Hokage em desacordo novamente sobre como lidar com o campo de batalha. O Daimyo insiste que o campo de batalha não deve ser no território da Terra do Fogo. Durante a Segunda Guerra Shinobi, a invasão da Vila da Areia causou enormes danos. O Daimyo tem medo de que a história se repita, explicou o terceiro Hokage, frustração evidente enquanto falava. A Vila da Névoa tinha acabado de declarar guerra, e mesmo antes das principais forças de Konoha chegarem às linhas de frente, o Daimyo já havia enviado suas ordens. Ele queria que a batalha fosse travada fora da Terra do Fogo, impedindo que ela chegasse ao seu domínio. Era irracional, e ainda assim... Bem, deixe-o tentar mantê-lo fora, Danzo zombou. Ele já estava farto do Daimyo há muito tempo. Se não fosse por aquele velho idiota, Sakuma Taki não teria tido nenhuma chance na posição de Hokage. Se ele não quer as chamas da guerra em seu domínio, como ele espera que lutemos? A Terra do Fogo tem uma frota de navios de guerra prontos para nós? Se não, então ele deveria ficar fora disso, Danzo retrucou. O terceiro Hokage suspirou, exasperado. Ele sabia que Danzo tinha um rancor antigo contra o Daimyo, mas não esperava que ele falasse de forma tão irresponsável. Isso não é prático, disse Tsunade, balançando a cabeça enquanto olhava para o mapa. Capítulo 278. Konoha na defensiva, Orochimaru muda de estratégia. Lutar contra a Vila Oculta da Névoa foi muito mais problemático do que lutar contra a Vila Oculta da Areia. Com a Vila da Areia, a batalha poderia simplesmente acontecer na Terra dos Rios. Mas contra a Vila da Névoa, um oceano sem fim, como é possível lutar lá? Atualmente, as principais forças de Konoha estavam estacionadas na antiga localização de Uzushogakure. Enquanto isso, a Vila da Névoa continuou enviando forças para assediá-los no mar sem lançar um ataque em larga escala. Eles estavam claramente tirando vantagem do número limitado de navios de guerra de Konoha. Por mais frustrante que fosse, Tsunade teve que admitir que Yagura, aquele pirralho, era capaz. A falta de navios de guerra suficiente significava que Konoha achava desafiador enfrentar a Vila da Névoa no mar. Sem apoio naval, qualquer escaramuça favoreceria inerentemente a Vila da Névoa. Os Shinobi da Névoa adorariam nada mais do que os ninjas de Konoha levarem a luta para o mar aberto. A parte mais frustrante era que no vasto oceano, a Vila da Névoa podia atacar de qualquer direção.
Konoha posicionou suas forças em Uzushogakure? Tudo bem. A névoa poderia atacar da direção da Terra dos Artesãos. Ou eles poderiam até mesmo tomar uma rota mais longa e atacar da direção da Terra dos Rios. Como Konoha poderia se defender disso? A Vila da Névoa tinha a vantagem do mar, o que significava que eles podiam lançar ataques de várias direções, enquanto Konoha só podia tentar prever seus movimentos. Para piorar o problema, desde que declarou guerra, a névoa vinha destruindo navios por toda parte, garantindo que Konoha não pudesse ganhar vantagem no mar. A mensagem era clara: Konoha deveria se preparar para ser atingida, e a névoa atacaria de todas as direções possíveis. A Vila da Névoa tem vantagem no mar. Eles podem atacar de qualquer lugar, enquanto Konoha luta para se defender. Mesmo se quiséssemos mover o campo de batalha para a Terra dos Ursos, a Vila da Névoa não concordaria, Tsunade apontou. Em guerras entre grandes potências, pequenos países frequentemente se tornavam campos de batalha. Mas a Vila da Névoa não estava jogando por essas regras. Mesmo que a Terra dos Ursos evitasse se tornar o principal campo de batalha, a Vila da Névoa não tornaria isso fácil. A névoa controlava a mobilidade. Eles podiam atacar onde e como quisessem. Só um tolo se moveria para a terra e enfrentaria Konoha em uma batalha de cerco prolongada. O terceiro Hokage parecia preocupado, e Danzo estava carrancudo. Koharu Tatani e Omura Mitokado, os outros dois conselheiros, ficaram de boca fechada. Eles também não tinham boas soluções para essa situação. Se a névoa lançasse um ataque direto, Konoha estaria pronta. Mas eles recusaram. Eles estavam contentes em causar caos em todos os lugares, assediar a cada momento, explorando a falta de poder naval de Konoha e da Terra do Fogo. Assédios e escaramuças constantes eram mais que suficientes para deixar as forças de Konoha ansiosas e exaustas. Orochimaru, que inicialmente havia planejado acumular conquistas militares e aumentar sua reputação, percebeu que havia subestimado a dificuldade. A Vila da Névoa era muito mais complicada que a Vila da Areia. Se a névoa ousasse lançar um ataque real, Orochimaru estava confiante de que poderia lhes ensinar uma lição dolorosa. O problema era que eles não vinham diretamente até eles. Em vez disso, eles continuaram assediando e atacando em pontos aleatórios. Que irritante! Konoha poderia tentar posicionar forças em todos os lugares, mas quão eficaz isso seria? Eles poderiam até tentar atacar furtivamente a Vila da Névoa, mas com os navios limitados que a Terra do Fogo possuía. Qualquer tentativa seria respondida com uma combinação de jutsus aquáticos que os faria alimentar os peixes. Após meio-dia de discussão, nenhuma solução real foi encontrada. No final, eles decidiram prosseguir com cautela, adotando uma abordagem de esperar para ver até que a névoa fizesse um movimento definitivo. Ninguém esperava que a guerra contra a Vila da Névoa levaria Konoha a uma posição tão passiva tão rapidamente. Como esperado, as guerras têm um enorme impacto na vida dos moradores. Takuya andou pelas ruas, carregando mantimentos na mão. Recentemente, o custo dos produtos em Konoha aumentou significativamente. O número de visitantes na vila também diminuiu, com muitos comerciantes decidindo ir embora. A invasão da Vila da Areia alguns anos atrás causou perdas significativas para muitos deles. E agora, apenas 2 ou 3 anos depois, outra guerra estava começando. Uma vez mordido, 2 vezes tímido, a primeira reação dos mercadores foi deixar Konoha. Eles iriam para algum lugar sem guerra e continuariam ganhando dinheiro. É claro que também havia alguns aventureiros, esperando fazer fortuna com a guerra. Afinal, durante a guerra, os preços disparavam, e as mercadorias transportadas de outros lugares podiam ser vendidas com alto lucro, dando-lhes a oportunidade de lucrar. Tio, o mesmo de sempre, uma tigela de lamen simples. No Ichiraku Ramen, Takuya entrou, largou as compras e gritou. Barulho! O rolo de massa de Teuchi caiu no chão. Depois de olhar fixamente por alguns segundos, ele o pegou e o balançou em direção a Takuya. Eu te disse, eu não sou tão velho. E pare de me chamar de tio. Tudo bem, vou mudar na próxima vez, Takuya riu. Teuchi, que agiu como se fosse bater em Takuya, largou o rolo de massa e perguntou. Você quer mais macarrão? Claro, Teuchi não iria realmente bater nele. Era só uma tática de susto. Infelizmente, Takuya não se incomodou nem um pouco com isso. Não, só a porção normal. Vou cozinhar em casa hoje à noite, então quero comer algo leve no almoço. Tudo bem, me dê um momento. Quando Teuchi começou a cozinhar, Takuya olhou ao redor da loja de ramen reformada, surpreso. Teuchi, você até tem uma geladeira agora? Ele abriu e encontrou várias bebidas dentro. Teuchi respondeu com um resmungo. É tudo por sua causa, reclamando toda vez que entrava sobre como a única coisa neste lugar era ramen. Então, comprei uma geladeira no mês passado. Tem bebidas lá. Pegue o que quiser. Hoje é por conta da casa. Achei que você nunca aceitaria sugestões. Takuya riu. Teuchi podia ser bem teimoso, especialmente se alguém criticasse sua comida ou dissesse que as porções eram muito pequenas. Em tais casos, ele não hesitaria em jogar seu rolo de massa em você. Muitos shinobi não conseguiam desviar daquele rolo de massa, e Navaki também levou alguns golpes dele. Contanto que você não reclame do sabor ou da porção, considerarei outras sugestões, disse Teuchi, virando o macarrão. Além disso, ter apenas ramen em uma loja de ramen é um pouco carente. Os clientes deveriam pelo menos poder ter algo para beber. No inverno não era um problema tão grande, uma tigela quente de caldo podia aquecer o estômago. Mas no verão era diferente. O calor tornava a sopa quente menos atraente. O ramen de hoje é por minha conta, então coma, ok? Lembro da última vez que você comeu 3 tigelas inteiras. Uma voz familiar se aproximou quando Sakuma Taki entrou na loja com seu filho, Kakashi. Levantando a cortina, Sakuma viu Takuya comendo seu macarrão. Takuya. Sakuma riu. Kakashi olhou timidamente para Takuya.
Depois dos comentários recentes de Sakumo, ele ficou mais curioso sobre ele. Sênior, que coincidência, Kakashi cumprimentou. Sim, que coincidência, Takuya sorriu. Depois de acomodar Kakashi, Sakumo sentou-se ao lado de Takuya e gritou para Teuchi: 2 tigelas de ramen de porco extra grande e adicione alguns vegetais extras. Entendido, só um momento, respondeu Teuchi. Achei que você estaria indo para a linha de frente com as forças principais, comentou Takuya. As coisas ainda estão incertas, então irei com o próximo grupo, explicou Sakumo. Nesse ponto, Orochimaru havia parado de se preocupar em ganhar elogios ou aumentar sua reputação. Garantir a vitória nessa guerra era prioridade. A Vila da Névoa não seria fácil de lidar. Capítulo 279. Por que seu pai não disse que eu sou um guerreiro hexagonal? Realmente, os olhos de Sakumo escureceram por um momento, mas ele rapidamente se recompôs e forçou um sorriso. Isso pode não estar muito longe. Afinal, a Vila da Névoa é cercada pelo mar, e eles se destacam em batalhas navais, enquanto nós estamos em desvantagem nesse aspecto. Além disso, a mobilidade deles é alta. É fácil para eles lançar ataque surpresa de todas as direções. Imagino que Orochimaru deve estar com uma baita dor de cabeça agora. Em termos de força, Sakumo Atake estava quase no auge dos shinobi comuns, e também não lhe faltava comando de batalha. Ele era extraordinário em todos os aspectos. Se houvesse alguma deficiência a ser apontada, Takuya diria que era a falta de percepção política de Sakumo, para ser mais preciso, a falta de perspicácia política. Basicamente, Takuya disse com um sorriso. Pelo que ouvi de Tsunade, tem sido um incômodo. A Vila da Névoa não se envolve em combate direto, eles apenas continuam nos assediando, construindo instalações militares em pequenas ilhas no mar. Provavelmente não vai demorar muito para você receber a ordem de ir para a linha de frente, veterano. Hahaha, espero que sim. O humor de Sakumo melhorou bastante depois de ouvir as palavras de Takuya. Desde que seu pedido para ir para a linha de frente foi negado, ele ficou confinado em casa, se sentindo deprimido. Tanto que ele nem teve motivação para preparar comida para o filho. Em vez disso, ele levou o filho para comer ramen. Sênior, terminei. Vou me retirar agora. Tudo bem, tome cuidado. Vou te pagar uma refeição na próxima vez. Takuya pagou pelo ramen deles junto com o seu. Sakumo não pensou muito nisso. Ele imaginou que retribuiria o favor da próxima vez. Não havia necessidade de insistir. Takuya acenou para o ocupado Teuchi e foi para casa calmamente, carregando suas compras. Ele não pôde deixar de se perguntar quando Sakumo finalmente perceberia a situação. A nomeação de Hokage com meia manga foi um sinal de reconhecimento tanto da vila quanto do daimyo por Sakumo Atake, mas também marcou o início de sua repressão. A aceitação da sugestão de Danzo por Hiruzen Sarutobi foi a evidência mais clara. Foi por isso que Takuya considerou o senso político de Sakumo tão pobre. A meia manga do Hokage foi sugerida pelo daimyo, e o terceiro Hokage não pôde recusar, o que levou Sakumo a aceitá-la alegremente. O daimyo ficou feliz, pensando que Sakumo era alguém que valia a pena contratar. Mas isso colocou o terceiro Hokage e os outros altos escalões em uma posição difícil. Deixando de lado as disputas de poder, de que lado Sakumo Atake se alinhou? De que lado ele estava? Infelizmente, independentemente de sua posição, pessoas como o terceiro Hokage iriam atacá-lo de qualquer maneira. Como uma das partes envolvidas, Takuya sabia disso muito bem. Sakumo ainda seria alvo e caluniado? Takuya não tinha certeza se Danzo tentaria tais táticas desonestas durante a guerra. E a questão maior era, Sakumo ainda morreria? Essa era uma preocupação. Do ponto de vista pessoal, Takuya naturalmente esperava que Sakumo não morresse, especialmente porque eles tinham um relacionamento decente. Enquanto Takuya caminhava, ele parou em um parque e se virou suspirando. Ei, garoto, você está me seguindo há um tempo. Não está planejando sair? Escondido entre os arbustos, Kakashi congelou. Ele tinha sido descoberto? Ele tentou muito esconder sua presença, mas Takuya ainda percebeu. Ao ver que Kakashi não saiu, Takuya riu. Garoto, ninguém te disse que suas habilidades furtivas são bem fracas? Qualquer um com um pouco de habilidade sensorial notaria. Ou você está tentando brincar de esconde-esconde comigo? Takuya girou algumas kunai em sua mão. Esconde-esconde pode ser perigoso, sabia? Quem brinca de esconde-esconde com kunai? Kakashi saltou rapidamente, curvando-se desajeitadamente. Sinto muito por incomodá-lo, veterano. Você me seguiu. Precisa de alguma coisa? Na história original, Kakashi era conhecido por seu comportamento frio. Mas quando criança, embora Kakashi fosse um tanto reservado, ele não era tão frio. Porém, mesmo nessa idade, ele já tinha desenvolvido o hábito de olhar as pessoas de um ângulo de 45 graus. Um hábito que fazia com que as pessoas quisessem bater nele. Após a morte de Sakumo Atake, a personalidade de Kakashi mudou drasticamente e ele se isolou emocionalmente. À medida que ele crescia, a presença do alegre óbito e da atenciosa Rin o ajudou a se abrir novamente. Mas quando ele ainda não havia se aberto completamente, o incidente de óbito aconteceu, e Rin morreu. As paredes emocionais de Kakashi se fecharam novamente, dessa vez por mais de uma década, até Naruto se formar. Por causa de Naruto e Sasuke, Kakashi se abriu mais uma vez, apenas para Sasuke trair a vila e Naruto ir embora com Jiraiya. A vida de Kakashi foi realmente uma série de tragédias. Quero pedir que você seja meu professor. Por favor, aceite-me como seu aluno. Nani? Kakashi de repente fez uma reverência profunda e pediu para ser aceito como discípulo, pegando Takuya completamente desprevenido. Ele deu vários passos para trás. Você esqueceu de tomar seus remédios hoje, garoto? Seu pai não é a pessoa que você mais admira? Ele é quem está te ensinando. Então por que você está me pedindo para ser seu mentor? Kakashi é realmente direto. Parece que Takuya levou um baita choque e Sakumo Atake murmurou enquanto observava secretamente de longe. Seu filho terminou rapidamente seu ramen, então inventou uma desculpa para ir embora. Sakumo sabia que Kakashi estava mentindo. Então, ele seguiu em frente e acabou vendo esse drama se desenrolar.
Espero que ele não fique muito desanimado. Sakuma havia mencionado antes que, se possível, ele não se importaria em engolir seu orgulho e pedir a Takuya que aceitasse Kakashi como aluno. Mas ele não disse que Takuya tinha uma política rígida contra aceitar alunos. Então Kakashi veio sozinho. Por que você quer fazer isso? Takuya esfregou o nariz rindo. Você está aprendendo a esgrima ataque. Seu pai é o melhor professor que você poderia ter. Não há necessidade de você treinar com outra pessoa. Ainda se curvando, Kakashi disse seriamente. Pai disse que sua esgrima e taijutsu não são inferiores aos dele, e sua maestria em liberação de relâmpago e até mesmo genjutsu supera a dele. Ele disse que você é um dos poucos professores realmente adequados para mim, então, por favor, sênior, me aceite. Por que seu pai não disse que Yagami Takuya é um guerreiro hexagonal enquanto ele estava lá? Takuya não era realmente um prodígio. Ele se envolveu em muitas coisas, mas não se especializou em tudo. Sua perícia em genjutsu e ninjutsu não era particularmente forte. Ele confiava principalmente em suas habilidades excêntricas de dança para genjutsu, e não usava muitas técnicas diferentes de ninjutsu. Ouvir tantos elogios de Kakashi era raro, mas infelizmente ele teria que decepcionar o garoto. Takuya balançou a cabeça e deu um peteleco na testa de Kakashi. Kakashi gritou, segurando a cabeça de dor. Ele podia sentir um pequeno caroço se formando. Ele realmente não entendia por que Takuya o havia sacudido. Garoto, lembre-se disso, eu não aceito alunos. Isso inclui você. Então não tente isso de novo no futuro. Como eu disse antes, seu pai é o melhor professor para você. E não dê ouvidos ao seu pai falando bobagens. Ele é muito mais forte do que eu. Vejo você por aí, rapazinho. Com um aceno de mão, Takuya desapareceu, deixando Kakashi esfregando a cabeça e olhando fixamente para onde Takuya estava. Simples assim? Você não aceita alunos, mas você realmente tinha que dar um peteleco na minha testa? Doeu. Capítulo 280. A condição estabelecida por Sakuma Taki. De volta a casa, Takuya pegou 2 garrafas de água na geladeira e as colocou na mesa. Alguns segundos depois, Sakuma Taki pulou da sacada. Takuya contraiu o canto da boca. Sênior, a pintura da sacada foi apenas retocada. Sakuma congelou por um momento, virou-se surpreso ao ver as 2 pegadas que ele deixou, e seu rosto corou instantaneamente. Ele levantou uma mão desajeitadamente para coçar a cabeça. Hahaha, eu não percebi. Da próxima vez, eu vou pela frente. Definitivamente da próxima vez. Sim, claro. O que há com vocês e não usam a porta da frente? Ou escalando janelas ou pulando de sacadas? Bem, acho que vou me acostumar. Takuya balançou a cabeça e decidiu não pensar mais nisso. Sênior, você está aqui por Kakashi? Sakuma sorriu e assentiu. Sim, estou aqui pelo Kakashi. O garoto tem muito potencial, e é por isso que vim te ver. Embora eu possa ensiná-lo eu mesmo, não quero que ele seja excessivamente influenciado por mim. Por que eu? Takuya ficou um pouco sem palavras. Em toda a vila de Konoha, não havia mais ninguém que pudesse ensinar Kakashi? Sênior, se for sobre esgrima, há muitos mestres de espada habilidosos em Konoha. Se for taijutsu, você pode encontrar muitas pessoas qualificadas. O mesmo vale para usar e dominar a liberação de relâmpago. Além disso, tenho o hábito de não aceitar discípulos. Por que você acha que Kakashi cresceria bem sob meu comando? Não acho que eu seria um bom professor. Sakuma soltou uma risada calorosa, tomou alguns goles de água e suspirou, com um toque de melancolia na voz. Para ser honesto, tenho refletido sobre minhas deficiências nos últimos dias, e percebi que tenho muitas delas. Como esta. Ele levantou o braço, mostrando a Takuya a manga de seu manto Hokage. Muitas pessoas acham que eu posso ser o 4º Hokage. E você? Tão simples, não? Eu estava dizendo que Sakuma Taki não tem conhecimento político, e aqui está ele, praticamente provando que estou errado. Provavelmente pode haver alguma dificuldade. Por que aqui? Porque esse meio manto veio da recomendação do Daimyo, não da nomeação direta do Hokage. Há uma grande diferença entre o Daimyo e o Hokage. Além disso, Sênior, você deve ter notado que Orochimaru tem certas ambições em relação à posição de Hokage, o que não era o caso antes. Verdadeiro. Sakuma não conseguiu deixar de sorrir ironicamente. Sinceramente, não me importo muito se posso me tornar Hokage ou não. Esta meia túnica, independentemente de quem a propôs, é uma honra que não posso e não vou recusar. Talvez seja a influência do espírito samurai. O clã Attack era originalmente uma família de samurais, que mais tarde se tornou um clã ninja, mas o espírito samurai permaneceu arraigado. Falta de percepção política não significa que Sakuma seja um idiota. Depois de uma reflexão profunda nos últimos dias, ele pareceu ter percebido suas próprias deficiências. Eu não quero que Kakashi acabe como eu, e é por isso que contei a ele sobre seu passado. Você, Takuya Yagami, não é apenas um desconhecido jonin de elite de Konoha. Você é um gênio da vila, um herói, um contribuidor. Kakashi é muito retraído. Se ele continuar aprendendo comigo por muito tempo, tenho medo que ele se torne ainda mais introvertido. É por isso que espero que você possa acolhê-lo. Todo pai quer o melhor para seu filho, que ele receba a melhor educação e crescimento, e Sakuma não foi exceção. Além disso, o clã Attack não tinha tradições estranhas e rígidas. Caso contrário, Sakuma não estaria se esforçando tanto para encontrar um professor adequado para Kakashi, na esperança de mudar a personalidade de seu filho para melhor. Ele não queria que Kakashi crescesse com falhas. Entendo suas preocupações, Sênior. Takuya esfregou o rosto e perguntou com um sorriso irônico. Mas por que eu? Há muitos candidatos adequados em Konoha, não há? Por causa da sua força, disse Sakuma seriamente. E por causa do seu bom relacionamento com Tsunade e sua proximidade com Kushina. Se eu abordasse outra pessoa, eles poderiam mostrar favoritismo em relação a Kakashi por minha causa. Não é isso que eu quero. Então peço que você aceite Kakashi. Eu sei que você tem o hábito de não aceitar discípulos e sei porque você não está interessado em relacionamentos entre professor e aluno.
Mas se você escolher tomar Kakashi como seu discípulo, isso significa que o clã Ataque estará ao seu lado. A menos que você deserte de Konoha, o clã Ataque será seu aliado. Parecia que Sakumo já estava ciente da situação atual dele e de seu clã. Aceitar um discípulo em troca do apoio de um aliado poderoso, valeu a pena? Sinto muito, Sênior. No final, Takuya ainda recusou Sakumo. Apesar de quão tentadora a oferta parecia, Takuya não tinha intenção de aceitar ninguém como discípulo. Quanto à amizade do clã Ataque, para ser honesto, Takuya realmente não precisava dela. Se Takuya tivesse ambições para a posição de Hokage, então a proposta de Sakumo seria, sem dúvida, atraente. Mas ele nunca teve tais aspirações. Quanto a Tsunade, vamos lá, se Tsunade realmente quisesse ser Hokage, não importaria se ela tivesse o apoio de Sakumo ou não, o resultado seria o mesmo. Dificilmente havia alguém que pudesse competir com ela, nem mesmo Orochimaru teria chance. Sem problemas. Acho que estava pensando demais. Já que é esse o caso, não vou mais te incomodar. Tendo sido recusado, Sakumo sentiu um sentimento de arrependimento. Ele não demorou, levantando-se decisivamente para ir embora. O Sênior foi embora? Pouco depois de Sakumo partir, Tsunade chegou. As casas deles eram próximas uma da outra, então a visita de Sakumo não escapou à atenção de Tsunade, que estava descansando em casa. Ele se foi. Takuya arrumou a mesa e disse: ele queria que eu aceitasse Kakashi como discípulo e parceiro do clã Ataque. Recusar não seria um pouco inapropriado? Não pretendo me tornar Hokage. Para que eu precisaria de apoiadores? Takuya ficou exasperado. Se esse tipo de apoio fosse oferecido a Orochimaru, poderia ter sido útil. Não, nem Orochimaru aceitaria. Porque enquanto Sakumo não conseguisse abandonar seu espírito samurai, quase ninguém escolheria trabalhar com ele. Takuya não tinha tais intenções, e Tsunade também não demonstrou interesse em competir pela posição de Hokage. Além disso, o terceiro Hokage ainda estava perfeitamente bem, não era como se ele fosse desistir de sua posição tão cedo. Em vez de se concentrar em pensamentos inúteis, por que não fazer algo divertido, como: Takuya, chame Kushina e Minato, vamos jogar Mahjong. Tsunade ainda não havia superado sua obsessão por pôquer e correr rápido, e agora ela estava viciada em Mahjong. Takuya se arrependeu um pouco de ter introduzido esses jogos. Sua intenção era dar a Kushina algo para fazer na vila para que ela não ficasse entediada e pudesse passar o tempo jogando cartas.